Hoje nós iremos falar de um garoto chamado Qin Sheng. O maluco foi falsamente acusado de traição e fica muito ferido por conta disso. Mas logo, o nosso garoto Qin Sheng acorda para cuspir e encontra uma garota bem afortunada. E daí pra frente, meus amigos, parte para uma nova jornada de sua vida. É claro que se vocês gostarem dessa obra incrível, comentem aí que eu trarei mais pra vocês. E não se esqueçam de meter aquela bala no like. Na humildade, né? E também não se esqueçam de se inscrever pra gente atingir os tão sonhados 100 mil inscritos. Tamo junto, pessoal. Vamos nessa. O Manhwa começa contando a história de um moleque chamado Qin Sheng, sempre rodeado por gente que o olhava com desdém. Ele nunca conheceu seus pais biológicos e foi criado pelo mestre Lin, o mesmo que um dia sugeriu que se casasse com a sua neta para firmar um trampo. Mas o negócio só piorou porque Lin desrespeitava tanto King que, depois do casório, tratava o garoto como um Zé Ninguém, nem trocava ideia com ele. E logo depois, Lin e sua irmã tramaram contra o garoto, querendo que parecesse um traidor, e o botaram pra correr de casa. E ainda por cima, Qin tomou uma surra de uns capangas contratados pela sua esposa, quando tava quase jogando toalha dessa vida miserável que ele teve que encarar. Uma luz dourada pipocou na sua mente, virando um baita dragão. Qin ficou embasbacado e com medo daquela voz que começou a chamar por ele. O dragão se mostrou decepcionado de ter um filho vivendo naquelas roubadas e se revelou numa forma mais humana, dizendo que Qin era o único herdeiro dele, o único em quem ele podia confiar o seu legado. O dragão passou o seu poder para o protagonista e entregou a linha dele, avisando para não decepcioná-lo no futuro. Assim que o prota recebeu essa fonte de energia, ele se sentiu cheio de um poder novo e começou a sacar o que estava vendo. Ele ouviu umas vozes femininas e desconhecidas, mas não conseguiu entender direito, quando uma mina de cabelo preto se aproximou, pedindo para ele não se mexer muito porque estava machucado, e Qin sentou na cama, ligando os pontos de que tinha recebido um superpoder secreto, junto com um montão de receitas de medicina. Aí chamaram a mina para dizer que o médico havia chego. A mina virou para pedir para Qin descansar, mas ficou chocada ao vê-lo zerado, sem nenhum arranhão sequer. Ele se apresentou como Qin Sheng e prometeu retribuir o favor depois de ter a vida salva. A mina ainda estava tentando entender o que rolou ali, mas decidiu deixar quieto, e só disse que ele não precisava agradecer porque na verdade foi ele quem salvou o avô dela. Qin perguntou sem entender, e a mina explicou que o avô estava doente e queria que a vida retribuísse fazendo boas ações. Qin então se levantou e explicou firme que manjava muito de medicina e queria dar uma olhada no avô dela para ver se conseguia resolver a parada. A garota não acreditou muito não, mas levou ele até lá, e o Dr. Sun estava lá com o Sr. Su, dizendo que só precisava de uns remédios e o coroa ficaria bem. Mas Qin interrompeu, dizendo que o Dr. Sun estava errado, porque o Sr. Su podia piorar muito rápido, e o Dr. Lee olhou para Qin com raiva, falando que ele era um médico muito famoso para ser contrariado. Mas isso estava bem longe da verdade, porque quando o Sr. Su começou a tossir violentamente, assustando até mesmo sua neta, o Dr. Sun ficou tão apavorado quanto, sem saber o que fazer. A garota pediu para chamar a emergência, mas Qin sabia que era tarde demais. Enquanto esperavam, ele se aproximou do velho, segurando a sua cabeça e pensando numa possível solução. A garota disse que a família pagaria qualquer coisa se ele conseguisse salvar o seu avô, mas ele não precisava dizer nada, porque já estava agindo, compartilhando a sua energia de cura com o velho para estabilizá-lo. O senhor tossiu um pouco, mas ficou bem melhor, deixando o doutor ali todo confuso. Qin caiu exausto no chão quando o Sr. Zé agradeceu ele e quis recompensá-lo pela ajuda, mas Qin disse que estava só pagando a dívida neta por tê-lo salvo. A garota riu de leve e ajudou ele a levantar, explicando que faria o mesmo por qualquer um que precisasse, com uma parada de boa. Ela se apresentou formalmente como Suan e disse que tinha decorado o nome do prota, o que deixou Qin surpreso, mas ele só agradeceu novamente. Aí Suan levou ele mais pra frente para perguntar quantos anos o avô ainda tinha de vida. Uma parada bem desajeitosa, viu? Mas o cara ouviu e tentou acalmá-la, explicando que a vida mesmo iria dizer como deve ser e não era por hora. À medida que a hora do jantar se aproximava, a garota pediu ao moleque que os acompanhasse, mas ele só disse que estava sujo demais para aceitar esse convite. Quando uma mensagem de Lin, sua esposa, chegou ao seu celular, e Sheng viu o quão descarada ela era ao admitir que havia planejado tirar-lhe da vida. Mas ele iria ver ela uma última vez e se desculpa com os outros presentes ali, prometendo voltar para ajudar o senhorzinho. Quando Suan correu até ele, oferecendo-se para levá-lo onde é que precisasse. Ambos saíram do carro enquanto o Sr. Su chamava um de seus homens para investigar a vida daquele garoto para ter certeza de que não estava tramando nada de ruim. Shen voltou para a mansão Qin Sheng, encontrando a Lin furiosa por não ter encontrado o paradeiro do cara antes. Antes que ele pudesse responder, Lin preferiu não ouvir e só queria que ele se apressasse em assinar os papéis do divórcio, não sem antes apresentar devidamente ao seu futuro marido o Sr. Yang Yang, do grupo Shanshui. Rapaz, mas que nomezinho, viu? Vou te falar. Ele deixou claro que não se importava em ser enganado, já que nunca o considerou como marido. Bem tóxica a garota, né? Como sempre. Shen disse que não era traição isso, afinal, ele só foi seu servo por 3 longos anos inúteis de sofrimento. Lin disse que ele deveria ser mais grato por ter servido a ela.
Mas já que não dava mais, Shang pegou os papéis, assinou e os jogou de má vontade, selando seu destino ali e se despediu da família Lin para todo sempre. Bom, era o que ele pensava, né? A garota seguiu o cara, reclamando de seus maus modos, mas então Shang ouviu a voz de Suan, surpreso porque ela não havia ido embora, e apressou-se em desculpar por tê-la feito esperar, pois não sabia que ela o esperava ali. Suan disse para ele não se preocupar, só que o seu avô queria falar com ele. Tanto Lin quanto Yang ficaram surpresos com a beleza da garota, bem como a sua confusão, por não entender o que o cara estava fazendo com uma garota bela daquelas. Por um outro lado, um dos homens do Sr. Su contava a ele a história do cara, aliviado por ele não ter antecedentes que preocupassem, mas ainda curioso sobre como ele o havia curado, apenas colocando a mão sobre ele. Com Shang, a quem Suan havia dado um lugar para ficar, disse que iria se separar antes de se encontrar com seu avô novamente, e Suan entendeu facilmente e se retirou, lembrando que ainda podia pedir o que quisesse às empregadas do lugar. Nisso, Shang trancou a porta e se jogou no chão, percebendo que agiu rápido demais ao curar o Sr. Su, e não tinha como explicar isso. Enfim, não tinha mais volta. Ele se acomodou na cama para meditar e revisar as diversas habilidades de medicina que adquirira, mas parece que ainda teria que aumentar a sua aura para ser mais eficaz, e ele encontrou um livro de alquimia que poderia ser útil para ele agora. De repente, ele apareceu em seu quarto, pedindo a uma das garotas que buscasse algumas plantas e uma panela. De volta ao Sr. Su em uma conversa com o Dr. Sun, este explicava que não poderia submetê-lo a uma operação, pois devido à sua saúde e à sua idade, seria muito arriscado. Suan se pôs na altura de seu avô para pedir-lhe que deixasse que Shang o revisasse novamente, o que o Sr. Su não via como importante. Sua maior preocupação era que não tinha conseguido ver se a sua menina estava num bom lar. De repente, Shang chegou à casa de Su junto com uma pílula que pediu ao senhor que experimentasse. Todos lá ficaram chocados com o terrível cheiro da coisa. Shang explicou que eram apenas várias plantas naturais misturadas, que com certeza curariam a sua doença, mas era sua primeira vez fazendo aquilo. O doutor o olhou, desaprovando por se achar um poda, mas Shang insistiu que ele podia confiar nele, pois se não o curasse, com certeza não iria prejudicá-lo, afinal, eram plantas naturais. Sun parecia convencida pelas palavras do prota, mas o seu avô ainda estava meio que resistindo. O Dr. Sun examinou a pílula, e vendo que não causaria realmente nenhum dano, até disse que o chamaria de mestre se realmente conseguisse curar o velhote. E no final, o Sr. Su aceitou para dar-lhe uma chance, e no momento em que ele engoliu, se sentiu como uma pessoa nova. Sun e o doutor estavam boquiabertos com as boas notícias, quando este último correu para o cara, pedindo-lhe que lhe ensinasse como fazer isso. O Sr. Su quis apertar a mão do prota em agradecimento, mas não satisfeito com isso, disse que lhe daria uma vida da qual não permitiria que ele se recusasse. Depois, Shang foi ver a sua nova casa, e quando encontrou por acaso a sua ex-esposa irritante, que não demorou para começar a zombar dele por vê-lo num lugar de ricos, Shang se aproximou em cobrir Suan enquanto explicava que agora viveria lá. Tanto Lin quanto o seu novo marido caíram na gargalhada até que Yang convidou Jinru para dar uma boa lição no cara, mas quando o loiro percebeu a presença de Suan, parou e obedeceu às ordens, indo até a ruiva para dar-lhe uma pequena lição. Com isso feito, Suan levou o cara enquanto Yang afastava Jinru de sua mulher, tentando entender por que tinha medo daquela mulher. A cara de Jinru escureceu, explicando a Yang que sempre seria fiel a qualquer um da família Su, e de volta ao casalzinho já dentro da casa. Shang havia impressionado Suan com suas habilidades culinárias incríveis. Ela não podia entender porque sua mulher havia decidido deixá-lo. A que Shang disse que nunca passou com Lin, muito menos com Suan, mas também percebeu algo mais importante: ele tinha uma chance com a ex. Ambos os jovens se olharam e desviaram o olhar, envergonhados, mas permitiram-se continuar com a agradável refeição, com a esperança de que teriam tempo para acertar. No caminho de volta para casa, o motorista da garota estava falando sobre o prota, pois não via ele como uma boa opção para Suan estar casada com ele. A garota achou que não havia nada de errado, mas o motorista continuou explicando que o seu avô nunca aceitaria aquele garoto. Cansada de ouvir as suas opiniões, Suan disse que não tinha direito de opinar, além de cara ter salvado a vida dele, e não era impossível que ele o aceitasse. O motorista não disse mais nada, então Suan se apoiou no batente da janela, enquanto sorria olhando para fora, apostando que no máximo Shang demoraria um dia até se tornar uma celebridade na cidade toda. Passaram-se 3 dias em que Shang continuou meditando para entender melhor o novo poder que o seu pai lhe tinha dado, mas a sua aura ainda era um tanto quanto pequena, apesar de ter progredido bastante rápido. Então já dominava Shang, que não tinha parado de se esforçar com a ideia de ser digno algum dia de estar junto com Suan. Nisso o cara deu umas batidinhas em suas bochechas, tentando acordar de suas ideias, achando que isso seria impossível, embora ainda quisesse tentar. Quando estava saindo de casa, encontrou o Sr. Yang junto com um grupo de bandidos que, claramente, não tinham boas intenções não. O cara queria se vingar, mas o prota falou para todos que não era conveniente para eles, sendo agora respaldado pela família de Suan. Porém, também deixou claro que não se deixaria vencer ou machucar tão facilmente. Os caras certamente sentiram um pouco de medo e se viraram para ver o Sr. Yang, que deixou eles. Yang continuava mandando os caras só atacarem conforme combinado, e foi aí que Shang suspirou, se esticou e mandou o primeiro cara de volta pro buraco de onde veio, sem nem fazer muita força. A porrada foi tão sinistra que todo mundo congelou de medo, e Yang deu um golpe num outro maluco, chamando a atenção deles por serem inúteis. De repente, Yang recebeu um chamado
conta de Lin, que queria que ele fosse com ela pro hospital porque o avô tava numa roubada. Os gritos dela pegaram Shang de jeito, que ficou preocupado e tentou entender o que tava rolando com Yang, mas o cara disse que não tinha nada a ver com a família. Então Yang entrou no carro e saiu numa velocidade sinistra, enquanto Shang pensava no que fazer, até se lembrar do Dr. Sunun. Shang chegou nos caras e perguntou se tinha um carro para emprestar, e eles toparam na hora levar ele para onde é que precisasse ir. No hospital, Lin estava desesperada por notícias de seu avô, mas o médico tentou acalmá-la e explicar que não dava para fazer a cirurgia. Yang logo mandou ver com uma grana, exigindo que pelo menos tentasse a cirurgia. O nosso prota entrou na sala com o Dr. Sunun dessa vez, que deu uma mãozinha para ele entrar de boa. Dr. Sun fez o que Shang pediu, enquanto Yang e Lin ficavam de cara mais uma vez, por ele conhecer pessoas assim tão famosas. Enquanto isso, na casa de Suan, o Sr. Su viu a neta toda pensativa e logo sacou que era por causa do Shang. Suan se fez de desentendida, mas ele falou que conhecia ela muito bem. Então a garota perguntou pro avô se ele aprovaria o Shang como um possível candidato, e o Sr. Su disse que o que importava era se ele fazia ela feliz, porque ele sempre faria qualquer um se endireitar. O pai dela perguntou se o evento que tinha rolado foi pro Shang, e ela explicou que foi pra ela, porque agora dependia do Shang ter coragem para dar certo. Suan ficou tranquila em assumir os sentimentos dela e a cirurgia correu bem de novo. O Dr. Sun havia operado o Mestre Lin, salvando a vida dele, e amanhã ele já poderia ir para casa. Shang agradeceu o cara e o Dr. Sun não pôde deixar de perguntar se ele faria outra pílula mágica para o velho. Mesmo assim, Shang não podia garantir, pelo menos não por enquanto. Enquanto isso, ele pensava no quanto sempre foi tratado mal por aquela família, então dar uma pílula mágica para o mestre não seria algo que eles aceitariam fácil. O Dr. Sun corrigiu o cara para parar de falar tão formalmente com ele e chamá-lo de Shao Sun. Quando aprendeu isso, Yang apareceu com aqueles caras ameaçadores, mas Shang só olhou para o Dr. Sun para mostrar que tava falando sério. Aí uma última vez ele entrou na sala, chamando o Sr. Yang e cumprimentando ele, animado por ter encontrado ele quando tava indo para Shang todo empolgado. Como também tinha encontrado ele, o ruivo se ofereceu para levar Shang para casa, e já que tinha terminado de fazer o que estava fazendo, e isso deixou Yang de boca aberta pela milésima vez. Jinho fez o pedido para Shang, pedindo para ele honrar a presença dele num banquete que ele ia dar naquela noite. Mas quando ouviu não, ele caiu no chão com os outros, pedindo de novo para Shang aceitar esse convite pequeno para ganhar o perdão dele. Yang estava confuso porque todo mundo estava se dobrando de joelhos, pedindo perdão pro Shang, que acabou aceitando o convite. O Jinho quase chorava de alegria e entregou o convite com todos os detalhes. Bom, acontece que Yang ficou pistola com aquele tratamento estranho e mandou embora os caras que estavam com ele, enquanto Jinho e o Shang riam e trocavam ideias. Yang acabou ligando e armando seus planos malignos contra o nosso querido protagonista. Então, no dia da reunião, o Jinhu e o nosso cara estavam tentando achar ele em algum lugar, mas aí ele trombou com um ex-colega da faculdade, Sanhua, e junto dele, Xu Shao, a antiga conselheira de Shang, que uma vez disse pra ele que não ia dar em nada na vida. Os dois logo começaram a zoar o cara, convidando ele para ficar com eles, mas o Shang ignorou na hora. Aí Shao começou a rir alto, insinuando que o cara estava atrás da ex para voltar, e Shang virou pra ela, dizendo que não tinha mudado nada, exceto pelas rugas, o que claramente ofendeu ela, que tentou chegar nele para bater, até que Yao apareceu para interromper tudo aquilo. Essa mina cuidou de Shang na faculdade porque era presidente da turma dele. Sanhua falou dizendo que era amigo do cara e podia fazer o que quisesse, mas aí ele insinuou na frente da Yao, levando um soco forte na cara, e o Shang só falou que a cara dele estava no caminho. Yao quis dar uma bronca nele por ser tão impossível, mas ele falou que os caras como Sanhua sempre judiavam das minas e precisavam de uma lição, enquanto a Shao cuidava da Yao e reclamava com Shang pelas consequências que ele iria pagar. Jinhu apareceu na hora, animando o cara no chão, até que viu o ruivo preocupado com o Shang, aceitando a derrota dele. Sanhua e a garota imploraram por Jinhu deixar eles ir, e ele estava quase aceitando, desde que eles também lambissem o chão. Yao se aproximou do prota para pedir perdão, e ele só devolveu as palavras, falando que ele não era ninguém para falar isso. Shang saiu com o ruivo para uma sala privada, onde Jinhu entregou um presente para o cara, mas entre todas as coisas, o Shang decidiu só pegar o convite, e ele preferia não ter aceitado, mas sabia que Jinhu ia insistir. A cara do maluco ficou triste porque estava chegando uma festa de negócios da família Su, e ele não tinha recebido o convite, e sentiu que tinha zoado demais no passado. Então, ele pediu ajuda para Shang. Claro que não queria ir de graça, mas ia dar uma rua comercial em troca. E mesmo parecendo calmo por fora, o prota estava pensando no quanto de grana podia ganhar agora. No final do dia, quando estava saindo, viu no telefone uma chamada do mestre Lin e atendeu, e o mestre disse que queria conversar com o prota. Shang foi correndo para o hospital encontrar o mestre Lin, que tinha sacado que sempre trataram ele mal, e agradeceria pro Shang por ter ainda ido ali. Shang explicou que sempre ia ser grato por ele ter acolhido e criado o garoto, mas Lin só chorou, pedindo perdão pro prota, até pedir para ele manter a família Lin no futuro. Com a promessa feita, a próxima parada do Shang foi na casa dele, onde estava esperando Huan Long, que era o mestre do Qi. Parecia bem curioso para saber o nível do cara, e quando o prota disse que não tinha e estava no segundo nível de refinamento, Huan Long achou que ele estava em algum grupo de baixo escalão. Quando Suan tentou defender o prota, Huan Long fez questão de explicar melhor como funcionava o mundo.
mas aí Shang se aproximou dizendo que ele deveria melhorar a sua postura. Irritado, Huan Long liberou sua energia, mandando o prota para longe, enquanto se preparava para começar uma batalha. Mas Shang tentou acalmá-lo, dizendo que não queria bater em seu amigo, o Sr. Su. No final, cansado da insistência do cara, o prota se preparou, enquanto Suan pedia para que ele se cuidasse. Foi assim que, com alguns golpes, Shang saiu vencedor e o Sr. Su não conseguiu evitar de rir do seu amigo. Suan se aproximou do prota, preocupado com seu bem-estar, e quando beliscou seu braço por tê-lo assustado e ameaçou trancá-la em casa se isso se repetisse. O prota tentou deixá-la mais tranquila, mas Suan só faria isso se ele jurasse ser fiel a ela pelo resto de sua vida, o que acabou deixando corado ao perceber o que acabou dizendo, e virou-se para a varanda, sendo seguida pelo Shang segundos depois. Foi aí que o prota aproveitou para convidar a garota para o jantar de Jinwoo, e se fosse possível, o que Suan aceitou sem o menor dos problemas. Mas aí, ela perguntou sobre o relacionamento deles, e como Shang foi lento em responder, levou alguns tapas da garota. Suan mudou a pergunta dela ao ficar curiosa para saber se o prota defenderia no futuro se precisasse de ajuda sem nem pensar duas vezes. Shang jurou que seria assim pelo restante de sua vida, e quando as coisas ficaram mais românticas, o Sr. Su entrou na varanda, fazendo com que ambos se separassem imediatamente. O velhote queria falar com ele sobre o leilão de Bing Sheng, onde Suan planejava ir acompanhado do prota. Mas para isso, ambos sabiam que precisavam se trocar antes de ir para lá, e Suan acabou indo com Shang a uma loja, e como já se pode imaginar, não era nada barata não. Ainda assim, Suan conseguiu convencer o protagonista a experimentar o que ela escolheu para ele, ficando muito atraente. Suan se emocionou, querendo comprar mais e mais conjuntos até que Lin e Yang apareceram na loja, muito curiosos para ver o prota naquele lugar. Aparentemente, Yang também soube que o prota iria ao leilão, mas Suan interrompeu para encerrar aquela conversa desnecessária. No fim das contas, passamos para a casa do leilão, já tendo passado por alguns produtos, entre os quais Yang parecia ganhado quando o leilão subiu de 1 milhão para 5 milhões por parte de Suan. O anfitrião não demorou em vender o anel, conhecido como o Amor Eterno. Enquanto todos aplaudiam o casal, Lin estava apenas tentando segurar a sua raiva. Logo depois, Lin correu para gritar com a garota por roubar o seu anel. Eu, hein? Lá ele. E Shang foi o primeiro a zombar dela por querer um anel usado. Sai fora. Yang tentou acalmar a sua esposa por respeito a Suan, e quando finalmente o anel foi entregue à garota, ela explicou que na verdade não gostava daquela peça, e se Lin queria, poderia buscá-lo em um lago próximo. Lin pediu ao seu marido para que se vingasse por seu dever, mas em troca, Yang ofereceu-se conseguir um próximo item para acomodar o lugar de volta na sala de leilão. Shang tentou entender as ações de Suan, mas entendeu que não podia entender bem os ricos. O leilão recomeçou novamente, agora tratando-se de um colar muito luxuoso. O prota se animou pensando em dar um colar para sua nova namorada, então começou a fazer lances que foram aumentando aos poucos até chegar a 8 milhões. Lin disse a Yang que era melhor parar por aí, mas Shang suspirou fundo e subiu para 20 milhões, sem nenhuma oposição. O evento deixou as pessoas loucas, então no final, o prota e sua garota correram para chegar ao carro, ambos indo e recuperando fôlego, quando Shang tirou o colar, pedindo permissão à garota para colocá-lo. Depois de fazer isso, ele se armou de coragem para perguntar à garota se ela se casaria com ele se conseguisse dinheiro e uma posição digna na sociedade. Suan segurou a mão do prota com delicadeza, até dizer que desejava que o futuro chegasse logo para eles, com Shang sorrindo mais do que nunca. O cara ganhou na loteria, né? Lin apenas ficou tentando encontrar o anel bobo novamente, enquanto Shang meditava, alcançando uma nova etapa de Ki, então recebe uma ligação de Jinwoo para ir com ele dar uma olhada na construção que estava fazendo. Jinwoo se reuniu com o Sr. Baikan para tentar entender o que estava acontecendo na construção, pois já haviam perdido muitos trabalhadores por razões que não compreendiam. Nisso, nosso prota explica que o problema era mais grave do que imaginava, pois podia haver uma grande aura negra que se espalhava pelo prédio pelas ruas adjacentes. Jinwoo então perguntou se deveriam parar o trabalho para garantir antes, mas Shang explicou que não seria necessário, pois havia identificado que tudo era causado por algo enterrado embaixo e precisava ser retirado antes que as coisas piorassem. O Sr. Bai tentou saber de onde eles tinham tirado o garoto, entre aspas, ao que o prota explicou que não era alguém que ele deveria levar muito em consideração, pois ele apenas estava precavido. Quem que fala precavido em 2024? O Sr. Bai concordou em deixá-los fazer o que propuseram, mas se não fosse nada, teria que se desculpar com ele. Com o acordo feito e Jinwoo instruindo um de seus homens a se apressar para terminar o mais rápido possível, houve um momento em que o loiro começou a pensar que o prota estava errado e não deveria ter sido convocado. Mas então o homem terminou e encontrou uma caixa com uma aura poderosa e maligna, e ao abri-la, encontraram uma adaga envolta em talismãs, que parecia indicar algum tipo de feitiçaria. O Sr. Bai tentou fazer Jinwoo admitir se havia ofendido alguém que quisesse fazer mal a ele, mas não parecia estar fazendo isso. Jinwoo então quis saber a opinião do prota, que disse que ele não precisava mais se preocupar, pois o levaria para longe. O Sr. Bai perguntou ao prota sobre o poder que ele tinha, mas Shang apenas mencionou que não tinha habilidade alguma que pudesse compartilhar com ele, então apenas saiu para algum lugar da floresta. Shang ficou revisando a adaga, lembrando-se de ter sentido a mesma aura no Sr. Su antes de curá-lo, então agora estava certo de que alguém estava querendo armar uma armadilha contra a família Su. Depois de destruir a adaga, passamos para a cena no dia seguinte, em uma reunião familiar, onde todos esperavam conhecer o grande convidado
inesperado da noite. Em um momento, Shang aparece no lugar, tornando-se o centro das atenções. Assim que Lin o aponta e começa a zombar dele como sempre, dizendo de tudo, mas com elegância. Shang devolveu as piadas, provocando até mesmo os guardas a se aproximarem, mas para deter a senhorita Lin por ser tão barulhenta e insultar os seus convidados. Nisso, Suan subiu ao palco, chamando a atenção de todos com sua beleza, enquanto apresentava Qin Sheng com seu convidado de honra, e qualquer um que tivesse problema com eles poderia sair dali. Yang, assim como todos os outros, estavam totalmente confusos quando um homem apareceu no local, perguntando ao Prota se ele tinha muito medo para dedicar algumas palavras. Shang apenas suspirou e pegou o microfone, contando que embora não fosse ninguém, logo impressionaria e seria digno de Suan. Quando o casal desceu do palco, o Sr. Su quis apresentar o Sr. Shang Kanan como um dos maiores parceiros dos negócios. Nisso, a vista de Shang foi para a pulseira do Sr. Kanan e correu para pedir com respeito que ele retirasse aquele negócio. Shang explicou que isso só traria doenças e mais catástrofes para sua família, mas Kanan se recusou a tirar uma relíquia que seu filho deu para a boa sorte quando sentiu que estava ofendendo obviamente o seu filho, e Juan chamou Scarface para dar uma lição no Prota. O Sr. Su perguntou a sua filha se ela iria intervir naquela briga, mas ela respondeu que não só sabia que o Prota deveria ser capaz de enfrentar aquele tipo de situação, mas também confiava plenamente nele. Assim, Scarface deu o primeiro golpe no garoto, mas Shang desviou facilmente, conseguindo jogá-lo para longe. Nisso, Scarface pediu permissão ao chefe para aumentar o seu poder, mas mesmo assim o Prota conseguiu se defender o suficiente. O lugar virou uma bagunça por causa da poeira e dos escombros que se levantaram, e então vemos Scarface se levantar primeiro, triunfante, até que o Prota também sai, prendendo o cara pelo braço em uma chave e o jogando no chão, declarando sua vitória. O Sr. Su parabenizou o garoto e Juan admitiu que ele era forte, no entanto não aceitaria tirar a pulseira, mas ele fez uma aposta: se em 3 dias nada acontecesse com a sua família, então o perdedor teria que pedir desculpas de joelhos para a cidade inteira, algo fácil de verdade. Dentre alguns arbustos próximos àquela cena, 2 homens pareciam falar sobre o poder do Prota, mas não o viam como ameaça, como o Sr. Juan. A noite do Sul continuou normalmente quando a irmã de Lin apareceu diante do Prota para entregar uma caixa de seu avô. O Prota mencionou que preferia recebê-la diretamente dele, mas era verdade que Lin estava dedicando à saúde. No final, Shang disse à garota que já podia ir, ao que ela respondeu timidamente que não ia mais incomodá-lo. Curioso para saber o que a caixa continha, ele a abre, observando 3 objetos nela, sendo um deles, o mais importante, uma carta de seu pai. Com surpresa e emoção, Shang quis ler o seu conteúdo o mais rápido possível, até que foi detido pela mão de Juan, indicando que havia muitas pessoas ao redor e ele deveria entrar em um lugar mais seguro antes de lê-la. Embora confuso, Shang apenas ouviu e foi levado para uma espécie de fortaleza, como disse Juan, onde ninguém o perturbaria. Finalmente, Shang conseguiu abrir a carta, na qual seu pai contava que a sua mãe se chamava Sao Qin e vivia atualmente em Kyoto como uma pessoa totalmente comum. Mas isso ele deveria lembrar, pois não podia procurá-la até que alcançasse o seu poder absoluto. Shang soltou um suspiro, sabendo que ainda tinha muitos desafios pela frente dali pra frente. Assim, aos poucos, ele voltou para a festa, se juntando como se nada tivesse acontecido. Suan quis saber se estava tudo bem, mas de repente um homem chegou apressado e muito alterado, pedindo por ajuda que o Sr. Juan estava em perigo. O Sr. Su ficou surpreso com a notícia quando o homem explicou que Kanan tinha chegado em casa, mas encontrou sua esposa, a Sra. Shen, totalmente louca, correndo por todos os lados com uma navalha. Várias vozes sugeriram que chamasse algum mestre de Qi, sendo Shang o primeiro a se oferecer para ajudá-los. Com um rápido olhar, Suan mentalizou para cuidar de si mesma quando ele havia pedido, e assim partiu para a casa do Sr. Kanan. Enquanto isso, em sua casa, que agora estava um caos, mas pelo menos com a senhorita Shang sob controle, Scarface tentava acalmar o homem. Mas é exatamente nesse momento que o Prota entra, sendo insultado por Juan, que queria qualquer um menos a ajuda dele. É aí que Shang pediu novamente para ele tirar a pulseira para acabar com tudo aquilo de uma vez por todas. Nisso, o filho de Juan desceu as escadas com altivez, explicando que comprou aquele bracelete em um templo budista do sul, muito confiável. Então não só era confiável, mas a maldição não poderia tê-los seguidos por tantos quilômetros. Mas Shang olhou para o filho de Kanan, pedindo que ele confessasse a verdade enquanto podia ainda, mas o cara manteve sua palavra. Shang decidiu acreditar nele, então simplesmente se retiraria, porque não havia mais nada a fazer, e Kanan disse que não precisavam dele. De repente, o mestre Bei apareceu na casa e foi bem recebido, até que percebeu a presença do Prota, chamando de mestre também. Em sussurros, ele perguntou quão ruim era a situação atual, ao que Shang disse que não podia fazer nada, porque estavam expulsando. Bei pareceu um pouco preocupado por não saber com o que poderia estar lidando, mas enquanto se preparava para tentar, a senhorita de Juan se libertou de suas amarras. Bei gritou de pânico, explicando que a senhorita tinha sido possuída e não tinha capacidade suficiente para libertá-la. Foi por isso que apontou para o Prota, explicando que com certeza ele saberia o que fazer. Quando Juan terminou de dizer, ele deixou cair o Sr. Bei para pedir ao Prota que salvasse a sua esposa. Quando Shang lembrou que se o fizesse, teria que pedir desculpas para toda a cidade, como havia jurado, Kanan preferiu oferecer 50
50 milhões em troca de sua ajuda. Depois de pensar um pouco, Shang achou que dinheiro não era algo muito útil agora, pois só serviria para um luxo momentâneo. Foi por isso que ao ver as prateleiras cheias de ervas medicinais, decidiu tentar pedi-las como moeda de troca sem hesitar. O que Kanan aceitou entregá-las como um acordo fechado e um bom aperto de mãos. Shang disse para ele entregar a sua pulseira, mas por ser lento acabou gritando para ele se apressar. Com a pulseira em mãos, simplesmente a fez em pedaços e a senhorita Khan caiu no chão, enquanto o mestre B aplaudiu o prota. Shang olhou para o filho de Kanan, que não demorou a começar a correr, sendo facilmente capturado por Scarface. Agora, com ele como cúmplice, eles acabaram saindo do local para ir a um lugar mais privado, onde pudessem conversar. Agora, na vila de Long Haishan, Scarface estava espancando o filho de Juan, esperando que ele se decidisse a confessar tudo o que sabia. Enquanto isso, Shang ainda estava internalizando o momento em que Scarface decidiu se tornar o seu subordinado. Sem mais delongas, o filho do cara começou a contar que foi a um templo um mês atrás para rezar, quando o homem apareceu oferecendo-lhe aquele bracelete que ele deveria cuidar de sua família. Não ficou só nisso, pois o garoto queria saber quem era o mestre do homem, então acabou indo para a mansão Xuan, onde haviam cultivadores malvados que tinham ganhado uma reputação muito boa no local, então decidiu confiar neles. Shang disse que o garoto não deveria aceitar coisas de estranhos assim tão facilmente, além de ter sido bobo em acreditar que um grupo malvado estaria lá. O garoto explicou entre gritos cheios de irritação que não parecia ter um custo tão alto, e simplesmente nesse momento ele não pensou muito bem. Mais uma vez, o prota soube que não poderia entender os ciclos, então depois pediu a Scarface que apenas devolvesse o garoto para sua casa. Shang estava agora bastante confuso, porque não entendia por que queriam fazer mal à família de Juan atacando a família Sul. A única resposta que ele conseguia pensar era só que tinha sido uma distração, mas pelo menos agora ele tinha por onde começar no Palácio Shangming. Pouco depois, Shang começou a meditar e revisar todo o conhecimento de seu pai quando encontrou informações do grupo. Aí entendeu que o palácio não era o principal culpado, mas sim apenas o meio. Agora o único problema era o que Shen temia, era não ser capaz de vencer a mente por trás de tudo isso. Ainda assim, ele havia obtido alguns materiais para subir mais um degrau em seu poder. Mas apesar de ter comido muitos legumes, ficou só com uma paradinha no estômago, tendo subido apenas 3 níveis, agora no 6º nível de refinamento de Ki. Nisso ele encontrou Scarface limpando, mas com uma notícia, alguém da família Sul foi buscá-lo para convidá-lo para comer. De repente Shang perguntou ao cara se ele já tinha comido e onde estava dormindo. Ao compreender que ele estava dormindo no quintal, disse para ele escolher qualquer lugar dos quartos livres para ele, e até ofereceu ensinar algo para que ele melhorasse sua força mais tarde. Shang se arrumou e voltou para a casa do Sul, quando encontrou um cara de cabelos ruivos que parecia não ter acreditado que ele havia salvado o Sr. Sul. Esse cara é de Ruji. O cara tirou um pequeno cofre, apresentando uma flor de lótus muito especial ao Sr. Sul, dizendo que com ela ele prolongaria sua vida. Shang disse que era só uma cenoura podre, que tinha uma pílula muito melhor para fortalecer o corpo do velho. Nisso, Ruji e Shang começaram a se provocar mutuamente para mostrar que seu presente era melhor, até que Ruji puxou seu Onen para perto dele, explicando que não importava o que o prota dissesse, pois ele acabaria se casando com a garota, unindo duas grandes famílias que fariam uma fortuna no futuro. Shang explicou que um casamento em dinheiro não era a única coisa que importava, conseguindo separá-los e interpor-se em seu Onen, fazendo o cara entender que não conseguiria o que tanto proclamava. Furioso, Ruji se preparou para golpear o prota, mas assim que a mão de Ruji o tocou, ele sentiu seus ossos se quebrando, após um grito do caramba, apontando para o prota, jurando que provaria que era melhor. O Sr. Su suspirou, preocupado pelo poder da família de Ruji e pelo que poderia fazer com o prota por ter se metido com ele. Não é que Shang não se importasse com isso, mas tinha algo mais importante para falar com eles. Antes que Shang começasse a contar sobre seus últimos descobrimentos na obra de Jinru e a posse de Juan, uma adaga e uma pulseira que continha uma energia poderosa e maligna, das quais ambas estavam conectadas, tratando-se de um complô contra a família Su. O Sr. Su e sua neta se olharam confusos e começaram a rir, deixando muito confuso com o que estava acontecendo. Suan explicou que desde que chegaram a Bingsheng, eles sabiam disso, e até sabiam muito bem quem era o cabeça por trás de tudo isso. Suan contou que eles não tinham capacidade suficiente para enfrentar aquela maldição que os perseguia, pois pensaram 2 vezes que poderiam terminar com algo muito mais grave para eles. Shang estava ansioso para resolver os seus problemas e poder ajudar, mas o Sr. Su explicou que ainda não era o momento para isso. Ao ver que Shang estava ainda mais confuso, Suan perguntou se ele conhecia Kyoto, o que Shang afirmou apenas ter ouvido falar. Suan contou que o sobrenome de sua família era considerado de primeira classe em Kyoto, mas quando as coisas deram errada, ela e seu avô foram expulsos. Em 2 anos, conseguiram se restabelecer em Bingsheng e criar uma fortuna que agora possuíam, mas o inimigo não demorou a encontrá-los. Shang exclamou em frustração que não sabia totalmente o que haviam sofrido, mas jurava recuperar a sua imagem. O olhar de Suan mergulhou na raiva e na vontade de se vingar que ele vinha aguardando por muito tempo, mas logo percebeu que estava indo longe demais, explicando que a única coisa que realmente poderia importar para ele agora era que pudesse cuidar de si mesmo e consertar a sua vida primeiro antes dos outros. Nisso, Shang levantou 3 dedos
dedos, jurando que 3 anos seriam suficientes para que ele mesmo cuidasse deles no topo de Kyoto, como mereciam. Swan riu novamente, dizendo que permitiria que ele ajudasse se ele provasse que só ele poderia lidar com o assunto com a família. Claro que Shang estava mais do que seguro disso e confiava em si mesmo. Enquanto isso, na casa da maldita família Ruji, foi chorar para o seu pai, exigindo que ele fizesse justiça por ele ter sido humilhado pelo Protinha. O Sr. D se aproximou de seu filho, perguntando em voz alta como alguém tinha se atrevido a fazer isso na frente dele. Após julgar o seu filho no sofá e colocar o seu casaco com a ajuda de uma jovem, indicou que ele a levasse para conhecer o cara para aproveitar a oportunidade de chantagear a família Su, cumprindo também o sonho de seu filho de poder se casar com Swan. Não passou nenhuma hora em que o Sr. D chegou à casa do Su, tentando ser calmo pelos outros serviçais, mas ele abriu o caminho sem se importar com nada até encontrar com o nosso prota, que o esperava com sua xícara de café. O Sr. D enfrentou o prota sem medo, tentando dominar a conversa, ao que Shang apontou para o seu filho por ter tentado bater nele primeiro. O Sr. D enfrentou o prota com altivez, se gabando do poder que tinha e do quanto ele confiava para fazer o que quisesse, e por isso mesmo deu oportunidade para que ele se ajoelhasse ali mesmo e pedisse perdão para que Swan tivesse a oportunidade de se casar com seu filho. Shang se levantou de um golpe, negando obviamente. Em vez disso, fez uma técnica com um par de dedos e enviou para a casa do Sr. D, que gritou assustado e confuso com o que havia feito. Shang disse que só daria uma pequena lição, mas no momento em que o Sr. D pensou que tinha sido apenas uma coceira suave, decidiu ir embora, lembrando-lhe que se arrependeria de não ter se ajoelhado quando teve a chance. O prota apenas se despediu com gentileza, até suspirar fundo, e com fastio por lidar com pessoas tão arrogantes assim. De repente, Swan saiu para encontrá-lo, perguntando se já havia acabado, ao que Shang explicou que só usou um feitiço que afetaria sua mente, mas não prejudicaria gravemente. Os dois pareciam convencidos com seus métodos, mas não podiam tirar a confiança de Shang nisso. Nisso, o prota falou de um mercado de ervas onde gostaria de tentar a sorte, pois em sua mente pensava que não faria mal subir a sua força caso esse tal de Ruji quisesse mexer com ele novamente. Enfim, Shang acabou saindo junto com Scarface, pronto para pegar o ônibus. Embora Scarface não tivesse tão seguro de que Shang, para o seu status atual, devesse pegar o transporte público, acabou levando uma reprimenda do protagonista por pensar em coisas de classes sociais sem importância, pois Shang dizia que só ali poderiam conhecer gente. Scar sentiu convencido com suas palavras e o seguiu até subir no ônibus. Embora a viagem tenha sido muito desconfortável, ambos chegaram ao destino cansados e atordoados, por isso Scar se ofereceu para comprar um carro para o cara que não precisasse passar por isso de novo. De repente, alguém pronunciou o nome do prota e ao levantar a vista encontrou Zhao Yao, que parecia muito contente com o primeiro encontro repentino. Ao que parece, Yao Yao acabara de ser demitida, ao que Shang achou difícil de acreditar. Ela disse que era uma longa história, mas em poucas palavras, Yao explicou que Senhua acabara de ser promovido como líder em seu trabalho e ele tornou a vida dela um inferno. Shang estava disposto a fazer algo em seu nome, mas Yao Yao insistiu que ficaria bem, pois estava esperando a sua irmã que lhe daria um novo emprego. Nisso apareceu o Gonrui, zombando da simplicidade das roupas do prota. Yao Yao se apressou em cortar a sua irmã e apresentá-la ao seu antigo colega da universidade, Qin Sheng. Ao ouvir o nome, o namorado de Gong, Shanin, espiou por seu carro, acreditando ter ouvido aquele nome antes, pensando que se tratava do suposto genro da família Su. Opa, Han Sang-Qian? Gong se apressou em dizer que ele estava confundindo a pessoa, mas mesmo assim o convidou para entrar em seu carro e levá-lo só por ser amigo de sua irmã. Claro que ele teve que jurar não ter nenhuma intenção estranha com ela, se não quisesse problemas depois. Todos terminaram indo ao restaurante por convite da Gong, quando ela explicou a sua irmã que depois iriam assinar um contrato importante com o Sr. Lee. Isso assustou Yao pela má reputação do cara, conhecido como um louco que não os deixaria em paz. Gong disse que isso não seriam problemas para elas, então teriam que aprender a lidar com esse tipo de pessoa sempre. Shanin expressou a preocupação quando Shang se ofereceu para acompanhá-la junto com Scar para que ninguém ousasse fazer nada. Gong decidiu levar isso em consideração para que entrassem sem precisassem de ajuda em qualquer momento. Assim, algum tempo depois, na segunda construção de Bing Sheng, as irmãs estavam esperando seus papéis com seus respectivos projetos ao Sr. Lee, que não demorou a dar uma olhada na jovem Yao Yao. Por isso convidou a sentar-se para conversarem mais confortavelmente sobre o contrato, ao que Gong se interpôs rapidamente, provocando irritação do homem. Ele puxou a mão da jovem e disse a seu irmão para sair e deixá-los falar de negócios sozinhos. Nesse momento, Gong conseguiu marcar o nosso prota com seu telefone. Por sorte, ele estava bem ali fora e entrou na sala educadamente, conseguindo fazer o cara soltar Yao. Shang se apresentou formalmente ao Sr. Lee, apertando a sua mão e aproveitando para apertá-lo com tanta força que o fez torcer e se arrepender de todas as suas ações. Shang o soltou e perguntou o que ele faria agora com o contrato, ao que o Sr. Lee afirmou que assinaria. Quando os três estavam saindo felizes como se nada tivesse acontecido, o Sr. Lee apressou-se em verificar o seu telefone e enviar uma mensagem ao Sr. D para que viesse até a sua empresa. Enquanto isso, o Sr. D não conseguiu atender o seu telefone, pois estava passando por um momento muito ruim. Já haviam chamado muitos médicos para lidar e descobriram o que estava acontecendo com o homem que coçava toda a cabeça, mas todos os sinais indicavam que ele estava totalmente são. Foi então que Ruji pensou que poderia
poderia ser culpa de Shang, ao que o Sr. D rugiu furioso, ordenando que preparassem o carro para ir até a Casa do Sul imediatamente. Em poucos minutos chegaram à casa, encontrando apenas o Sr. Su. O Sr. Jin então não demorou a se ajoelhar diante dele, pedindo ajuda, mas esse explicou que não podia fazer nada além do prota. De maneira mais maquiavélica, o Sr. Su disse que Shang tinha ido a Bingshen com urgência, ao que o Sr. D resmungou alto, até ouvir o seu telefone vibrar, encontrando a mensagem do Sr. Li de volta na segunda construção de Bingshen. O Sr. Li deu ao proto seu assento e perguntou repetidamente sobre tudo o que precisava fazer. Com um estalo de dedos, muitos de seus homens entraram na sala com diferentes petiscos para degustar, coisa que Shang não pôde resistir em aceitar também. Passaram pelas irmãs Gong para convidá-la, mas elas não pareciam com muito apetite. Enquanto isso, o Sr. Li olhava repetidamente para o relógio, quando soube que seu herói já havia chegado. As meninas pareciam um pouco preocupadas, e o Sr. Li apenas aproveitou para gritar a sua vitória para Shang, dizendo que ter fingido sua bondade para ganhar tempo foi a melhor opção que ele teve. Depois dirigiu-se para a Gong para dizer que entregasse a sua irmã, se ainda quisesse que ele assinaria o contrato. Quando o Sr. D chutou a porta, se aproximou do prota com alguns manuscritos, tudo isso como oferta a Shang, admitindo ter sido derrotado. Shang perguntou se o Sr. Li era um de seus homens, ao que ele se apressou em se ajoelhar e pedir desculpas antes de ter mais problemas, aceitando novamente fechar o acordo com as jovens. Shang ficou satisfeito com a sua resposta e desabafou com o Sr. D sua intensa irritação, deixando-o como novo. Ele mesmo deu ao prota muitos presentes, jurando dar mais depois que ele voltasse para casa, e tudo terminou bem. E Gong admitiu que o seu namorado não estava errado sobre ele. Ela lhe devia muito pelo favor que ele tinha feito e estendeu a mão, pedindo-lhe que a procurasse se precisasse de algo. Mas não tinha permissão para tentar se aproximar de sua irmã, o que Yao Yao reclamou, mostrando uma grande tristeza em seu rosto depois que Shang disse que já tinha alguém em mente. Agora que haviam terminado os seus assuntos, Gong ofereceu ao garoto deixá-lo onde precisasse, aproveitando para perguntar se ele conhecia algum bom lugar de leilão onde oferecessem materiais medicinais. No final, Shang foi guiado por Shanin, que não parava de se gabar e tinha escolhido o lugar certo para encontrar os melhores materiais. Ficou curioso ao ver que Shang conhecia de plantas, sendo de uma família dedicada à construção, coisa que Shang descreveu como um de seus hobbies, o que estudou na universidade. Nisso, Shanin cruzou os braços com certa raiva ao ouvir a sua esposa deixar bem claro que ele não deveria comprar nenhuma folha sequer. Enfim, haviam chegado à casa de leilões, o que deixou Shang impressionado com o quão grande era. Claro, seria uma competição muito dura por causa da grande quantidade de pessoas, mas toda a conversa dele chegou ao fim, quando as pessoas começaram a gritar entusiasmadas o nome de Shu Shu Xin. Shanin rapidamente pegou seu telefone e procurou pela jovem quando ouviu o prota dizer que não sabia de quem estavam falando. Ele se abriu entre a multidão para apontar para a jovem ruiva enquanto lhe contava que ela estreou como cantora aos 18 anos e apenas 2 anos depois se tornou muito popular em todo o país. Agora Shang só podia se perguntar por que alguém como ela estaria fazendo leilão de plantas medicinais, ao que Shanin explicou que era pelo seu avô que estava gravemente doente. Xiu não tinha parado de ir atrás e de garantir todas as ervas medicinais, então Shanin só pôde dizer que Shang sairia de mãos vazias. Os homens foram entrando e se acomodando em seus lugares, enquanto o leilão estava prestes a começar. O primeiro item não chamou a atenção de Xin e nem da jovem Xiu, mas o próximo, que aparentemente era igual, fez Shang rezar para que Xuin não aumentasse a oferta. Claro que a sua sorte não acompanhou naquele dia, já que Xuin continuou com sua oferta até 20 milhões. Shanin pôde ver claramente a raiva no prota, que aumentou para 30 milhões, 50 e depois 80 milhões. Xuin chegou a 100 milhões e Shanin estava muito surpreso, enquanto Shang pensava que seria bom deixá-la ganhar, aceitando que o ruivo estava certo desde o início. Foi então que o avô da jovem começou a se sentir muito mal, alarmando todas as pessoas que correram para o ajudar. Xiu entregou seu cartão reivindicando a planta e ordenou ao seu médico que preparasse o remédio logo, e Shanin se levantou e correu para impedir a jovem, oferecendo-se para ajudar. Xiu recusou desde o início, mas o médico permitiu ouvir o prota quando recebeu a planta, convencendo Xiu a aceitar a ajuda de Shang, porque parecia saber do que estava falando. Xiu ficou pensativo por alguns segundos, mas, sabendo que seu avô também não podia esperar muito mais, concordou com o olhar e aceitou que Shang o atendesse, desde que conseguisse salvá-lo. Obviamente, ela lhe daria o que fosse necessário nesse caso, e Shang se voltou para a planta que a jovem acabara de comprar e a pediu como recompensa. Xiu aceitou sem hesitar, então, enquanto acomodava o senhor de volta em sua cadeira, Shang tranquilizou Shanin, assegurando que sabia muito bem o que estava fazendo. Então foi aí que o prota entrou em seu mundo espiritual interno, esperando que não fosse muito difícil depois de ter feito isso uma vez, só que agora ele tinha mais conhecimento. Ele começou a convocar o espírito do dragão que vivia dentro dele, e a grandiosa criatura se ergueu diante dele, sendo direta ao lembrá-lo de que havia feito um grande favor ao dar-lhe uma nova vida, apenas porque o seu pai pediu. Shang estendeu a mão para o dragão, ordenando que reunisse sua força vital em sua mão, o que arrancou um suspiro frustrado do dragão, até que disse ao cara que era igual ao seu pai quando era jovem. Ele concordou com seu pedido e até prometeu ensinar-lhe a técnica da vida eterna. Foi assim que Shang estendeu os braços, recebendo seu novo poder, enquanto na sala um grande redemoinho de vento se formou, fazendo todos pensarem que estava acontecendo um milagre. Parte da energia emitida pelo prota viajou até o homem para terminar de curá-lo de todo o mal, e Shun se lançou em seu avô, emocionado, enquanto seu médico chorava de emoção. Assim como Shang segurou sua planta e agradeceu a jovem pelo trato, Shun concordou que agora era dele e até quis convidá-lo para comer com eles em comemoração, mas o cara disse que seria uma outra oportunidade, pois por enquanto tinha coisas a fazer. Assim, cada um foi pro seu lado, embora Shinin se sentisse confuso como o prota tinha rejeitado uma estrela. Shang voltou-se novamente
para a jovem, lembrando de vir vê-lo a cada 2 meses para entregar os remédios que ele precisava, pois tinham que ser feitos na hora. Shun compreendeu e perguntou quantos custaria, ao que o prota disse que 20 milhões, e Shun ficou ofendida pelo preço tão alto, mas Shang simplesmente se foi, deixando a decisão de comprar ou não em suas mãos. No final, Shang encontrou Scarface, pois tinha comprado um carro para ambos. Agora Shang estava pronto para experimentar a nova planta que havia conseguido, esperando ser surpreendido. Shang voltou para a casa de Lozu, encontrando o Sr. D e um cara de cabelos roxos. Ambos os senhores se despediram para irem para seus caminhos, mas quando o cara de cabelos roxos passou ao lado do prota, ele tentou atingi-lo, sendo facilmente detido por ele, que o fez cair, ou pelo menos tentou, pois o segurou antes que isso acontecesse, dizendo-lhe para ter cuidado com os degraus. Depois que eles se foram, Shang começou a verificar a saúde do Sr. D, que parecia estar muito estável, mas ele tinha algo muito importante para falar com ele. Ele tinha estado pensando nisso e decidiu que se mudaria para a capital, pois queria aproveitar a vida com velhos amigos, e apesar de sua idade, sabia que Swan estaria segura com ele. A emoção de Shang logo veio à tona, quando a jovem disse que não se adiantasse, pois havia muitos quartos em sua vila para escolher. Enquanto isso, no carro do Sr. D, ele perguntou ao cara de cabelos roxos o que ele achava do cara, e ele disse que parecia ser um bom lutador, mas não era um adversário impossível. Ele achava que Shang era uma espécie de feiticeiro, e ele um artista marcial. O cara admitiu que Shang era muito astuto, mas não ia subestimá-lo porque estava certo de que ele poderia vencê-lo. Satisfeito com a resposta, o Sr. D declarou que fariam quando o Sr. Su fosse embora da cidade, e esse dia não demorou a chegar, e parecia que a cidade inteira estava reunida para se despedir dele, entre lágrimas e desejo de que logo voltassem para visitá-los. Claro que Swan também chorou pela sua despedida, e quando o Sr. Su pediu mais uma vez ao prota para cuidar dela. O carro partiu enquanto Shang cuidava de consolar Swan, dizendo que eles precisavam voltar logo para casa. De repente, as pessoas se voltaram para a jovem, começando a propor que fossem comer e fazer outras coisas, ao que Shang se interpôs para explicar aos caras que estavam errados. Mesmo que o Sr. Su tivesse ido, a senhorita Swan deveria ser chamada com devido respeito como a dona de Bing Shank. Os caras não responderam imediatamente, mas saíram furiosos, jurando que se acertariam com ele mais tarde, e depois disso Shang segurou Swan ao vê-lo um pouco mal. Ela disse o quão difícil e duro seriam as coisas agora, que não tinha mais o seu avô com ela, pois muitos competiriam por ela. Não importava os amigos ou família, pois todos se tornavam caçadores e presos em uma competição sem sentido. Enfim, tudo que ela queria por aquele dia era descansar. Enquanto isso, na antiga casa do prota, Lin estava verificando suas redes sociais quando se deparou com as últimas notícias do que o Sr. Su tinha partido da cidade. Ela rapidamente ligou para Yang para contar as boas notícias, pois não só poderiam continuar com seu negócio, mas o mais importante era sua oportunidade de assumir o prota. Embora a mente de Yang também pensasse que cuidar de Swan seria uma boa ideia. De repente, eles ouviram um barulho vindo de suas portas, alertando o casal, até que vários caras com uma aura vermelha e capas escuras apareceram diante deles. Um deles estendeu um braço e uma centopeia saiu de sua manga, fazendo com que os dois jovens caíssem no chão em um sinal de reverência. Claro que tinham medo, mas os caras apenas lembraram suas palavras antigas de que os sacrifícios não significavam nada quando se tratava de alcançar os seus objetivos. Swan e Shang voltaram para casa quando Scarface correu para lá ao saber que Shang tinha chego, muito alterado. Ele disse que tinha vindo um cara de roupa branca para falar com ele, e embora ele tenha se recusado a deixá-lo entrar, o cara entrou mesmo assim. Shang primeiro tranquilizou Scar, agradecendo-lhe pelo seu trabalho, e agora ele poderia deixar as coisas com o prota. Swan estava preocupado com o que poderia estar acontecendo, ao que o prota explicou que tinha esquecido de sua reunião com o cara. Swan respirou aliviada e disse que teriam que se desculpar adequadamente por seu descuido e não tê-lo avisado antes. Assim ambos entraram na casa, sendo o prota o primeiro a falar, para se desculpar com o cara por ter demorado tanto para voltar. Gentilmente, o cara disse que não tinha problema, então Swan passou por eles para ir para o seu quarto, enquanto Shang convidava o cara para entrar em sua cozinha e tomar alguma coisa para beber. O cara disse que estava tudo bem com qualquer coisa, pois estava mais interessado em aproveitar o momento de distração do prota para surpreendê-lo. Quando ele se preparou para se lançar sobre ele, não esperava que Shang se abaixasse a tempo ao ver uma bebida que não deveria estar ali. Quando Shang se virou para o seu convidado, este estava bem plantado, como se nada tivesse acontecido, enquanto olhava para as bebidas e escolhia o chá. Ele se perguntava seriamente o que acabara de acontecer diante de seus olhos, colocando toda a culpa na boa sorte do prota. Nesse exato momento, Shang confirmou a sua resposta, dizendo que era hora de colocar água para ferver. Enquanto ele se ocupava disso, o cara de cabelo roxo se aproximou sorrateiramente. O cara mentalizado em tentar um movimento diferente, certo de que o cara não poderia ter tanta sorte 2 vezes seguidas. Mas novamente ele acabou falando porque Shang foi desajeitado, entre aspas, e derramou água fervente na mão do cara por acidente, com a bandeja pronta com tudo que ele precisava para desfrutar do chá. Shang não pôde deixar de rir um pouco da cena do cara de cabelo roxo no chão, e o cara se levantou confuso com o que estava acontecendo, pois considerava que o prota não tinha força ou capacidade para poder esquivar-se de seus ataques, enquanto Shang arrumava as xícaras e outras coisas na mesa. O cara de cabelo roxo planejava algo novo dessa vez, com uma arma afiada na mão, disposto a ser rápido em seu movimento. O prota de repente se moveu curioso para olhar ao redor da casa, ao se lembrar que o Sr. Su tinha pedido para colocar mais flores na casa. Caso contrário, o cara de cabelo roxo teria caído diretamente na mesa, batendo a testa com força quando Shang olhou para ele. Preocupado com o que tinha acontecido, o cara já não entendia mais nada, e ninguém podia ter tanta sorte 3 vezes seguidas. Shang estendeu sua xícara com chá enquanto ele servia de sua. O cara recebeu a xícara tremendo um pouco, relutante em acreditar que o moleque tinha um nível tão alto para reagir tão rápido, até mesmo a um ataque justo por trás dele.
Foi então que Shang perguntou diretamente ao cara o motivo de sua visita, ao que ele respondeu que não era nada realmente, e acabou de lembrar que deveria estar fazendo outra coisa. Quando ele se levantou pronto para sair de lá, deparou-se com o prota bem na sua frente, perguntando se já tinha desistido depois de ter lhe dado 3 oportunidades para atingi-lo. Ou pior, sem poder esconder mais, ele explicou que era um artista marcial de 3º grau, então deixava que liberassem antes que saísse machucado. Claro que Shang zombou de suas palavras e provocou o cara. Shang sorriu emocionado quando, num piscar de olhos, apareceu atrás do rapaz, tentando atingi-lo. Embora o cara tenha conseguido se proteger, foi empurrado com muita força, destruindo parte do chão. Shang disse que ele era inútil por não ter conseguido sequer tocá-lo em todas as oportunidades que teve, mas isso não importava, exigia saber se o Sr. D tinha sido quem o enviou. Com medo, o cara de cabelo roxo não teve opção senão admitir que estava certo, mas ele não tinha nada a ver com isso, era apenas o trabalho dele. Shang não planejava machucá-lo, mas pediu que ele deixasse claro ao Sr. D que ele lhe daria uma última chance de falhar. Depois dessa situação, o cara reverenciou o protagonista, prometendo transmitir a sua mensagem. Quando Swan desceu as escadas perguntando se a briga já tinha acabado, o cara se apressou em sair de lá, enquanto Swan ficava curiosa para ver quem era de verdade. Enquanto o Sr. D desfrutava de uma boa xícara de chá e sua poltrona confortável, um de seus homens entregou seu celular quando ouviu a voz do artista marcial que começou a transmitir a mensagem de Shang. O Sr. D estava muito bravo por ter pago tanto dinheiro ao cara de cabelo roxo, até que jogou o telefone com raiva. Não passou nem um segundo e aqueles homens encapuzados apareceram atrás dele querendo propor a sua ajuda. Enquanto isso, na empresa de Jinwoo, ele estava cuidando do distrito de que tinha dado ao prota, mas as coisas pareciam não estar indo nada bem. De repente, ele atendeu o telefone de má vontade quando Yang se apresentou formalmente, querendo oferecer algo que certamente poderia ajudá-lo com os problemas que ele estava enfrentando agora. A notícia pareceu acalmar a fúria de Jinwoo, que queria mais detalhes do que estavam oferecendo. Quando o vemos rodeado por um grande centopeia que ameaçava sua vida, Yang concordou que se eles se reunissem, ou seja, junto com Shang, então chegariam a um acordo. Ele desligou a ligação e entregou o telefone ao homem, pedindo que o soltasse agora que havia feito o que ele pediu. Ainda assim, o encapuzado não parecia muito seguro em deixá-lo livre. Yang se jogou no chão, implorando que o deixasse em paz e poderia entregar a sua esposa e sua cunhada para ele se quisesse. O cara sorriu por um momento, até acabar com a vida do miserável, que insinuou querer vender tudo isso como se não fosse nada. Agora, elas também teriam que fazer algo se quisessem viver depois desses eventos. Jinwoo não demorou a entrar em contato com o prota e acompanhá-lo ao ponto de encontro que parecia ser suspeito por estar tão afastado. Quando subiram para o andar mais alto, encontraram um homem acompanhado por 2 jovens idênticas. Jinwoo tentou apressar o cara para que eles concretizassem seus negócios, mas o cara apenas sorriu e estendeu suas mãos enquanto as garotas saltavam na direção dos 2 caras. Antes que Jinwoo fizesse algo, Shang se adiantou para defendê-lo, puxando as mãos das garotas e as fazendo dar uma grande volta para acabar por estampá-las contra o chão com força. Shang sacudiu as mãos até olhar para o velho, esperando seu próximo movimento, quando este convocou uma grande névoa escura que nublou todo o lugar, e Jinwoo propôs que todos saíssem de lá enquanto pudessem. Mas Shang apenas respirou fundo com os olhos fechados e se concentrou, encontrando o velho entre a névoa, conseguindo rapidamente sorrir superiormente a ele, acertando um golpe em seu peito, mandando-o voar contra a parede. O homem parecia ter pronunciado algo, mas então caiu no chão, e a névoa anterior se dissipou. Nisso ele procurou Jinwoo pelos lados, e o seguiu até a porta que ele indicou. Ao abri-la, se deparou com Lin em um momento bem engraçado. Quando ele tirou a fita de sua boca, ela começou a gritar de medo. Shang estava explicando que salvá-la não era um grande problema, mas Lin foi além, jurando ouvir a ele a partir de agora. Satisfeito com suas palavras, pediu a Jinwoo que cuidasse disso, então o loiro terminou de ajudá-la e a carregou como um saco de batata sobre seu ombro para levá-la com eles. Depois de sair daquela casa curiosa que já estava solitária no bosque, os 3 caras caminharam de volta para a casa quando Shang estendeu a mão, alertando os outros de ter visto alguém entre uma árvore. Ao se aproximar, o homem pronunciou o nome do prota notavelmente ferido. Shang se agachou preocupado com o homem, pedindo-lhe para não falar e guardar as suas forças, mas o homem explicou que era o guarda-costas secreto de Swan, responsável por protegê-la sempre. Shang começou a entrar em pânico, perguntando com euforia o que aconteceu com ele. O homem não conseguiu conter as lágrimas de raiva por não ter conseguido proteger a jovem, explicando que ela foi levada para algum lugar e ele não suportava a ideia de continuar vivendo com essa culpa. Shang apertou o punho com raiva, enquanto isso Swan estava presa e amarrada com um cara louco que parecia muito animada por tê-lo ali. Ele dizia a ela que o seu olhar tão corajoso de intérprete deixava ele muito eufórico, mas também deixou claro que a única coisa que ela deveria fazer era cooperar para não sair machucada. Ela permaneceu serena e ameaçadora com o homem, apesar de sua posição, quando o cara deu um tapa em sua bochecha, fazendo-a cair, mostrando que não tinha medo de bater nela só porque ela era ela. Ele então puxou seu cabelo, zombando dela por ser apenas uma menina de papai, explicando que só faltava receber o seu dinheiro pelo trabalho para desaparecer. Ele a deixou cair novamente e saiu de lá, dizendo que daria a ela 5 minutos para pensar bem e depois não a culparia por usar a sua força. Swan estava certa de que sua vida não estava em perigo, mas era claro que seu avô era o cara grande nessa situação. Agora só esperava que Shang não fosse muito impulsivo. Enquanto isso, ele continuava gritando com Jinwoo para ir mais rápido. Ao chegar à vila, encontraram todos os guardas do lado de fora, aparentemente esperando por eles ansiosamente, pedindo desculpas por não terem sido suficientes para defender Swan. Shang disse que entendia e que eles explicaram o que aconteceu. O homem explicou que a senhorita foi levada em uma van sem placa e apesar de terem alertado a polícia, não receberam nenhum sinal ainda. Ao perguntar por Scarface, os caras disseram que ele estava sendo atendido no hospital
por ter quebrado os braços, e Shang agora estava mentalizando o poder que poderiam enfrentar. Quando o homem perguntou o que eles poderiam ou deveriam fazer agora, Shang disse que um grupo continuaria procurando, e o outro chamaria a ambulância, e Jinru por sua vez só precisava vigiar a senhorita, e Lin foi. Assim o nosso prota se permitiu vasculhar o conhecimento guardado em seu Ki, até encontrar um método que o ajudaria a localizar Swan rapidamente. Era uma técnica poderosa, mas depois de ter visto Swan defendê-lo tantas vezes, Shang não tinha medo de enfrentar o que fosse por ela. Ao adquirir a técnica, ele se agachou, mordeu o polegar e invocou a arte dos fios de ouro e começou a procurar, até que viu um lugar, mas isso acabou vomitando em cores, assustando todos os seus homens. Ainda assim, Shang deixou passar aquele tema e indicou a todos que deveriam ir para a montanha Baoyuan, ao leste da cidade de Bingsheng. O cara sem raiva voltou para a cabana e bateu na porta, esperando receber uma resposta inteligente de Swan, mas ela mal se mexeu para dar atenção a ele. O cara sorriu e logo desatou a rir, contando que tinha levado muitas garotas em sua vida, mas nunca tinha visto uma que não tivesse medo de perder a vida como aquela, que o encarava sempre ameaçadoramente e corajosamente. Isso parecia tê-lo emocionado de alguma forma, e antes de qualquer coisa acontecesse, Shang apareceu atrás dele no momento certo, gritando para ele. O cara se assustou sem entender como ele tinha o encontrado, mas a resposta que recebeu foi um soco forte em seu estômago, que o mandou para cima. Quando Shang juntou as mãos para jogá-lo de volta ao chão com raiva, o chão se quebrou pela força exercida do prota, até que Shang puxou o cabelo do cara, olhando em seus olhos enquanto exigia saber quem ordenou isso. Este disse que foi o Sr. D e a mente mestra por trás de tudo isso, o que deixou Shang surpreso pela ousadia do cara em desperdiçar suas duas oportunidades tão tolamente. O cara explicou que apenas vivia disso e jurou não ter machucado a senhorita de propósito, e se enfureceu muito o prota, que gritou em seu rosto para que ele visse o grande hematoma que ela tinha no rosto. O homem não tinha ideia de como se explicar quando Shang o pegou pelo pescoço e ele começou a se desculpar repetidas vezes. Mesmo assim, Shang não deu moleza, dizendo que já era tarde demais, então jogou no chão e olhou para Swan, que perguntava preocupada se ele ainda estava vivo. Este disse que sim, e não se atreveria a fazer mais nada, apenas deixou uma boa escolha de vida para ele, para que não voltasse a fazer aquele tipo de coisa. Depois de liberar Swan de todas as suas amarras, ele a abraçou com força e ela tremia de medo. A garota tentou acalmar o seu choro, dizendo que estava tudo bem, ao que Shang prometeu que não passaria por outro perigo novamente. Ela acariciou seu cabelo e sorriu para ele, confiando em suas palavras. Com isso dito, eles se prepararam para voltar para casa, onde as coisas estavam uma bagunça total porque Scarface queria encontrar o prota e a senhorita Swan. Quando alguém de fora gritou que eles finalmente tinham voltado, um médico examinou a jovem, dizendo que uma pomada ajudaria sua ferida a desaparecer mais rápido, então ambos agradeceram ao médico. Justo a tempo, Scarface apareceu e chegou até eles entre lágrimas por não ter feito bem o seu trabalho. Ela disse ao prota que aceitaria suas reprimendas e até mesmo que o demitisse, mas Shang o ajudou a se levantar, explicando que sabia muito bem o que ele poderia ter feito. Então perguntou um pouco mais sobre aqueles caras que haviam espancados, e de repente seu amigo explicou que viu um outro homem além do cara que manteve a presa. A ira de Shang estava fora de controle, mas o seu amigo explicou que o outro estava com o manto escuro e carregava um cemitério em sua mão. Scar explicou que este o mordeu e perdeu toda a sua mobilidade instantaneamente. Shang ficou pensando um pouco em sua mente e só apareceu a ideia do Palácio Xuanming. Shang deu as indicações necessárias para os seus homens protegerem senhorita Swan, enquanto Scar pediu que vigiasse a entrada principal e o avisasse imediatamente sobre qualquer coisa que fosse. Então Shang pegou suas chaves para entrar em seu carro, sabendo que depois teria que encontrar o Sr. D para que explicasse exatamente o que estava planejando. Justo quando ele estava prestes a entrar no carro, Swan o chamou novamente e com voz baixa e alguns gestos, apontou para os arbustos à direita porque havia notado algo entre eles. Shang rapidamente explicou a Jinru e eles se aproximaram cuidadosamente, até que Shang conseguiu tirar Ruji puxando seu casaco. E bom, vocês já podem até imaginar, né? O cara levou uma surra, uma pisa e tanto. Depois o amarraram enquanto esperavam que ele recebesse a escolha suficiente para confessar tudo. Ruji explicou que tudo começou apenas alguns dias atrás, depois que os planos anteriores de seu pai falharam. Ele optou por contatar outras pessoas diretamente do submundo, graças a alguns contatos, mas essas pessoas certamente eram muito ruins. E assim que chegaram à sua casa, enfeitiçaram o Sr. D e o levaram embora, com tudo que ele disse que era seu pai. Ruji não demorou a começar a chorar de medo, dizendo que foi ameaçado para tentar se livrar de Lin, em troca de manter o seu pai a salvo, e agora só podia implorar para que eles o ajudassem. Jinru sussurrou ao ouvido do prota que eles poderiam simplesmente entregar Lin, já que não era uma boa pessoa que merecia ser protegida, e até poderiam tirar vantagem disso para serem guiados até o Palácio Xuanming. Shang simplesmente recusou a ideia e começou a se perguntar qual era a verdadeira razão para querer se livrar da sua ex-esposa, especialmente enviando apenas o bobo do Ruji, em vez de fazerem isso eles mesmos. Jinru também não parecia ter uma ideia clara, e foi então que ouviram uma risada alta. Ambos os homens se viraram, descobrindo que tudo tinha sido apenas uma distração e que acabaram de levar Lin. Shang ordenou ao ruivo que ficasse vigiando Ruji e que o chamasse se as coisas ficassem difíceis.
O que nenhum deles viu foi o verdadeiro interior do jovem. Shang usou sua força para correr o mais rápido que podia, esperando que Jinru e os outros homens cuidassem de qualquer problema. De repente, os seus sentidos se aguçaram rapidamente e ele entregou uma nova técnica em todo o seu corpo, criando um talismã, enquanto um dos homens maus corria com a jovem Lin em seu ombro. O homem ria alto, acreditando que tudo que falaram sobre o prota tinha sido apenas um exagero, mas de repente o protagonista saiu do bosque e correu sobre a água com a velocidade de um raio, alcançando o cara, que entrou em pânico tentando acelerar o seu passo, que foi em vão, quando Shang invocou uma grande mão. O cara decidiu parar e invocar um grande espírito com o qual tentaria se defender, mas Shang só teve que tirar um novo talismã, dizer algumas palavras e finalmente derrotou o cara. Lin caiu de suas mãos frias, mas antes que afundasse no lago, Shang a segurou pelo vestido, permitindo-se respirar e carregá-la novamente para levá-la de volta para a mansão. Shang se repreendeu por se sentir tão cansado, apesar de ter alcançado a etapa da fundação. Ele também chamou Jinru para ajudá-la a carregar a garota, mas então só ouviu o silêncio absoluto. Então o medo começou a surgir no rosto do nosso prota. Shang começou a andar para dentro da casa, encontrando Scar e todos os outros homens desmaiados no chão, assim como as folhas que antes seguravam Rugi agora estavam destruídas. Nisso, Shang pensou em sua querida esposa e correu para dentro da mansão rapidamente, enquanto se preparava para culpar novamente por não tê-la protegido. Shang abriu as portas de par em par, gritando o nome de sua amada, e recuperou o fôlego ao vê-la em sua cama. O barulho acordou Swan, que aos poucos foi se levantando ainda sonolenta, mas o prota acalmou, e Shang simplesmente deixou cair Lin sem cuidado para correr até Swan e abraçá-la, deixando um pouco confusa. Ele expressou seu medo e preocupação, e Swan respondeu abraçando e consolando, pedindo para tirar um merecido descanso. Assim ficaram abraçados por um longo tempo, praticamente desmaiando até o dia seguinte, e Shang foi acordado pela luz do sol e um cheiro agradável vinha da cozinha. Ele vestiu seu casaco de ontem e desceu para encontrar a Swan, cozinhando alguma coisa, e a jovem virou-se surpresa por ele ter se levantado tão cedo. O cara então pediu para ela aproveitar para descansar um pouquinho mais. Shang explicou que ainda havia muitas coisas para fazer e não tinha conseguido descansar tranquilamente, mas por enquanto se deixaria levar pela curiosidade de que Swan estaria cozinhando. Ela rapidamente escondeu a panela em suas costas, querendo guardar a surpresa. Ué, mas a panela não tá quente para estar cozinhando? Quando Shang afastou para garantir que não queimasse descuidadosamente, não pôde deixar de olhar quando perguntou se ela tinha feito macarrão. E era isso mesmo, no entanto, agora tinha feito uma grande massa que dificilmente poderia ser comida. De repente, Shang pegou um prato e com grande emoção se dispôs a servir um pouco, enquanto Swan tentava impedi-lo. Depois de ver que não conseguiria, ela também se serviu um pouco. O casal foi até a sala de jantar, enquanto Swan sentia que a comida estava muito doce, percebendo que tinha confundido o sal com açúcar, como sempre. Ela levantou os olhos para o prota, tentando dizer que ela não precisava comer aquilo se soubesse tão mal, porque obviamente de sal a açúcar há uma grande diferença, e Shang negou isso, dizendo que estava uma delícia. Sei. Embora provavelmente Swan não acreditasse, com certeza ele estava feliz. De repente, o noticiário que seguia atrás dele chamou sua atenção com a notícia de um incêndio na casa da família dele. Não se conheciam detalhes sobre o paradeiro de nenhum dos dois, mas em outras notícias o Sr. Yang foi encontrado morto, e a única coisa que se sabia era que havia um culpado a ser encontrado. Obviamente sabia que o Sr. D e Yang tinham estado em grande contato nos últimos dias. Logo, a investigação seguiria o seu curso rapidamente. Swan perguntou ao protagonista se ele tinha alguma coisa a ver com isso, e ao saber que Shang não sabia de nada, Swan se perguntava quem ou por que o responsável havia feito isso, e Shang também não tinha resposta. O que ele sabia era que tanto o Sr. D quanto Yang estavam procurando vingança, então começaram levando Swan e machucando Scarface. Havia tantas teorias em sua cabeça, mas sempre havia algo que complicava as coisas. Também acreditava que os verdadeiros culpados poderiam tê-los atacado durante a noite, então Swan se perguntou se talvez quisessem o seu avô. Shang sabia que não era possível, já que os problemas continuavam acontecendo em Bin Sheng. Nisso, Lin mencionou que tudo era por causa de sua irmã. O casal se virou surpreso que a garota ainda estivesse na casa deles, mas ouviram Lin explicando que a sua irmã e ela foram sequestradas em sua própria casa. Mas o cara que as manteve lá parecia obcecado por sua irmã. Shang achava que era bobagem ele estar fixado na loira, e o Sr. D estava desesperado para que o plano seguisse adiante. Quando ele tentou se aproximar do cara, uma centopeia gigante se enroscou em seu braço, assustando completamente o mesmo. O cara ficou muito chateado quando começaram a apressá-lo, mas ao pensar de novo, aceitou seguir o plano original dos homens. Então se agachou e aproximou o telefone de Yang para que falasse com Jinru, como havia planejado. Lin continuou explicando que o velho seguiu o plano original de levar Swan e machucar Scarface. Agora estava certo de que o Sr. D também havia perdido a vida, como seu marido, então não tinha mais ideia dos planos futuros desse cara. Shang achou que fazia sentido as coisas ficarem cada vez mais estranhas, e Swan perguntou à garota o que é que ela faria agora, e as lágrimas de Lin não demoraram a começar a cair. Ela tinha acabado de perder o marido, a sua irmã estava perdida e passou por tantas coisas que não sabia nem sequer como seguir em frente. E ainda pior, não se sentia capaz de pedir ao prota que ajudasse depois que tinha feito com ele. Então apenas pediu para que ele pudesse colocar um monumento para quando eles fossem encontrados sem vida. Nisso o protagonista suspirou e se levantou, dizendo que ajudaria. Não para salvar Kim, mas só porque assim eliminaria qualquer ameaça para as pessoas próximas a eles, como Swan
Fan Jin-woo. Lin não pôde conter as lágrimas e começou a chorar enquanto agradecia ao prota pelo que ele era. Nisso, uma nova voz se apresentou na sala e parecia se divertir, zombando de como a família deles estava vivendo. Shang imediatamente se preparou na frente de sua amada quando viu um cara entrar no lugar como se nada fosse. O cara falou da casa feia da família Su que tinha tanto dinheiro, mas ainda assim era horrível, quando Shang pareceu reconhecê-lo como irmão de Swan, chamado Suyu. Este perguntou com irritação o que ele estava fazendo ali, para que Suyu quis fingir tristeza por não ser percebido e nem bem recebido depois de não ter sido visto por muitos anos. Suyu mencionou que pelo menos ele deveria chamá-lo de irmão, o que fez Swan cruzar os braços, explicando que eles tinham cortado os laços há muito tempo. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, para que ele respondeu que só soube que o avô levou algo importante consigo e queria perguntar a ela se ela sabia onde o velhote estava, mas Swan disse que não e que ele já poderia ir embora. Suyu parecia feliz em saber que a sua irmã não sabia sobre o projeto do qual ele estava falando, mas Swan estava cada vez mais impaciente. Quando ela ameaçou chamar a polícia, Suyu começou a rir alto, lembrando ela de quem ele era, explicando por que ninguém ousava se meter com ele. Suyu se aproximou de sua irmã querendo dar um conselho quando Shang bateu em sua mão, evitando que ele se aproximasse mais. Suyu ficou ao lado por um bom momento, quando olhou para o prota com irritação por sua audácia, perguntando quem esse cara pensa que é. Depois de dizer o seu nome, Suyu soube muito bem quem ele era, e levantando a sua mão para a direita atrás, fazendo um movimento rápido para atacar o prota, que conseguiu desviar de seu poder a tempo, deixando o cara surpreso novamente. Shang sabia que Suyu era muito mais poderoso que ele, e ainda estava um pouco machucado. O que incomodava era que não queria ver Swan afetada por toda essa situação. De repente, Suyu se lançou contra o protagonista para golpeá-lo, e por muito pouco Shang não conseguiu se cobrir, mas foi enviado para longe. Quando ele levantou os olhos e não o viu, ficou tenso até vê-lo passar por suas costas. Novamente ele conseguiu se cobrir com dificuldade. Quando Shang tentou dar um golpe, Suyu desviou, fazendo-o cair. Swan correu rapidamente para o prota, mas ele conseguiu se levantar para pedir a ela que se mantivesse longe, com medo. Lin acabou caindo no chão e Shang enfrentou o cara novamente. Suyu parecia satisfeito o suficiente por tê-lo derrubado, até mesmo parabenizou por não ser tão ruim sendo o rei de Bincheng. Ele ostentou sobre quantos homens havia derrotado, então só pôde recomendar que não mexesse mais com ele nem com os negócios da família. De repente o protagonista se interpôs novamente diante de sua amada, explicando que o negócio de Swan também era dele, então jamais permitiria que aquele cara fizesse algo que ela não quisesse. E Suyu riu como se nada importasse e se virou. O prota expressou sua irritação por ele ser tão arrogante, então ocorreu-lhe fazer um acordo. Shang estava confuso. Embora na real já tivessem quebrado as apostas, Suyu se aproximou, se gabando de que seu nível 2 estava acima do prota, coisas que Shang tentou ignorar até que Suyu fosse direto ao ponto, explicando ao cara que ele lhe daria 2 anos para chegar em Kyoto. Caso contrário, ele levaria Swan e faria trilha no seu orgulho. Shang se mostrou confiante com sua proposta, mas ainda não havia entendido para que carambas ele deveria chegar em Kyoto. Suyu sorriu animado e estendeu os braços, delitando-se só de pensar que poderiam ter uma grande batalha no cenário mais luxuoso de sua cidade, e não importavam quem ganhasse ou quem perdesse, o nome de Shang se espalharia por todo. Então Suyu estendeu a mão para o prota, esperando que ele aceitasse o acordo, até que Shang apertou sua mão. Com isso feito, Suyu se virou, permitindo-se dizer uma última coisa para sua irmã. Primeiro, para cumprimentar o seu avô, e segundo, para ter cuidado, pois a próxima pessoa que fosse visitá-lo com certeza não seria tão paciente e amigável quanto ele. Com o último comentário, Suyu explicou ao prota o que ele estava enfrentando, que era apenas uma brisna de consciência divina emprestada de um corpo humano, então se ele quisesse vencê-lo, teria que ser bem mais forte. Shang agradeceu o conselho, mas disse que não precisava se preocupar com nada disso, então Suyu pegou seu chapéu e se despediu. Quando ele saiu, Shang ficou pensando nos grandes clãs que havia em Kyoto e sabia que estava certo ao dizer que ele não estava preparado. Então Swan tirou o prota de seus pensamentos para lhe confessar que seu avô havia deixado uma carta justo antes de partir. Nela, explicava que se Shang se encontrasse em uma situação difícil, deveria procurar Fan Jinyao, do Departamento de Segurança Provincial, já que Fan havia sido discípulo do Sr. Su e era seguro que poderia ajudá-lo de alguma forma. Shang sabia que poderia confiar no Sr. Su, mas a expressão de Zen era o que o preocupava. Swan abaixou o olhar e começou dizendo que para o mundo dele na sociedade alta não se podia ir para frente sem depender de alguém mais. Em seu tempo, seu avô havia sido o apoio de Fan, mas agora que estava em conflito com a família D, as coisas poderiam ficar mais difíceis. Shang segurou sua amada e a encorajou, explicando que poderia lidar com a situação por conta própria, mesmo que isso custasse um pouco mais de tempo. Swan deixou escapar algumas lágrimas e se sentiu mais tranquila com as palavras do prota, que por dentro se culpava por ser responsável por tudo o que estava acontecendo agora. De repente, alguém bateu na porta e quando foram ver quem era, encontraram 2 policiais perguntando por ambos. Eles tinham vindo convidá-los para um jantar com o Sr. Fan. Shang ficou muito impressionado com a grande coincidência e os policiais não tinham muitos detalhes sobre o convite e apenas pedindo que não recusassem. O casal se olhou por um momento e apenas pediu um pouco de tempo para se arrumar. À noite, Swan contou mais coisas ao prota sobre o Sr. Fan e as pessoas importantes que também haviam sido convidadas para o encontro, então podiam se sentir seguros. Por fim, Swan enfatizou que se permitiriam desfrutar e relaxar um pouco.
o que Shang aceitou confiando em sua palavra. De repente, uma voz feminina chamou o rapaz, que ao se virar foi abraçado repentinamente por uma garota de cabelos laranjas, Xiao Mei. Esta última parecia não tê-la vista há mais de meio ano e estava muito feliz em saber que a garota ainda era tão suave. Nisso percebeu o prota e se apresentou como a única filha da família Fan. Ela parecia querer se gabar do seu sobrenome, mas Suan se apressou em explicar que ela sempre fora assim. Quando Xiao Mei soube o verdadeiro nome do prota, se aproximou julgando por ser tão especial quanto dizia. Shang só queria ignorar esses comentários porque Xiao Mei não tinha nada a ver com isso, mas a garota não demorou a explicar que não permitiria que um cara qualquer se aproximasse de sua deusa tão linda e refinada. Por causa disso, Xiao Mei advertiu o cara a permitir apenas que ele estivesse com Suan, porque parecia que ela também o apreciava. Se descobrisse algo de errado nele, ele teria problemas com ela. Quando os ânimos de Xiao Mei se acalmaram um pouco, ela queria perguntar a Suan se ela se lembrava de Beishao. Quando Suan disse que sim, Xiao Mei contou os rumores de que ele queria se vingar do seu amigo de Guji, ao que Suan não pôde deixar de rir um pouco, perguntando se ela realmente acreditava nisso. Suan se lembrava que seu avô lhe contara várias vezes que Yao não tinha coragem alguma porque sempre se mantinha protegido pelo Sr. Fan, e confrontar Shang era uma fantasia que só poderia ocorrer a um tolo. Xiao Mei olhava para o protagonista ainda sem acreditar que ele era alguém poderoso. Quando várias vozes anunciaram a chegada oficial de Feng, o perigoso entrou no lugar mostrando a sua classe e o seu grande uniforme. As pessoas já estavam começando a falar sobre onde ele estudou, onde se formou e mais coisas, inclusive sobre um grande recorde com a melhor atitude física. Xiao Mei também se meteu, explicando que atrás de seu pai estava Yao, como sempre. Quando ela olhou fixamente para o protagonista, perguntando se ele não pensava em se aproximar para cumprimentar adequadamente seu pai, o protagonista só dava voltas com a sua taça, até responder com um rotundo não. Ele não conhecia, então não se sentia obrigado a fazer tal coisa. Aparentemente, as suas palavras foram ouvidas por Yao, que rapidamente mandou seus homens trazendo o protagonista para mostrar os seus respeitos perante o seu superior. De repente, Feng interveio e deteve seus homens, lembrando ao cara que ele ainda fazia parte da família Su, e que não gostar dele não significava que podiam agir sem pensar. Yao entendeu a ordem e então continuou caminhando direto para o prota para confrontá-lo de uma forma diferente. Enquanto Yao tentava dar outra oportunidade indireta ao prota, Shang apenas perguntou por que deveriam ir cumprimentá-lo. Yao mal conseguia evitar mostrar a sua irritação, então começou a repreender o protagonista por sua falta de modos, vindo de um lugar tão pequeno. Nisso, Suan chamou o cara e de braços cruzados perguntou se a capital valia tão pouco para os seus padrões. Yao reverenciou a jovem em saudação, enquanto ela continuava repreendendo por ser ele quem faltava com os bons modos, afinal Shang era o seu convidado. Quando Yao tentou se defender, Suan interrompeu para dizer-lhe para começar de novo. Yao entendeu e só pôde amaldiçoar em sua mente, jurando vingança quando tivesse sucesso. Então se dirigiu ao protagonista dizendo que Sr. Feng estava convidando, ao que Shang respondeu com a mesma avidez, aceitando ir cumprimentá-lo. Yao só pôde agradecer que ele aceitasse o seu convite enquanto Shang caminhava para o centro, onde estava o senhor. Agora, frente a frente, Shang mostrou sua educação, cumprimentando o perigoso e agradecendo seu convite, até perguntar qual era o motivo de tê-lo chamado até ali. Feng segurou o ombro do prota com emoção, explicando que só queria ver quem ele realmente era, já que tinha estado na boca de muitos pela capital. Perguntou se não tinha sido ele quem pegou o fugitivo da lei, o que deixou um pouco envergonhado. Shang disse que realmente não tinha feito nada, e foi quando um homem pegou seu pulso e cobriu sua mão, pedindo que se juntasse à agência de segurança como instrutor, e Shang começou a ficar nervoso. Por causa desse pedido, quando Yao bateu na mesa perto, perguntando ao Sr. Feng se ele sequer sabia se o prota estava qualificado para um cargo. Assim, depois de tê-lo conhecido alguns minutos, Shang se virou para o cara e explicou que mesmo que não estivesse interessado, tinha capacidade mais do que o suficiente. Ele não podia mais ignorar suas palavras e disse que se conseguisse vencê-lo, poderia aceitá-lo como instrutor. Shang dizia olhar sem mostrar interesse, explicando que provavelmente seria enviado atrás das grades, o que o prejudicaria. Yao disse que o Sr. Feng poderia resolver aquele assunto. Shang pegou um copo e repetiu que não estava interessado no cargo e agora, se quisesse, poderia apostar algo diferente. Yao concordou dizendo que ele deveria pedir desculpas publicamente se o vencesse e reconheceria ele como líder, o que agradou mais ao prota. Mas agora era Yao quem queria saber o que ele poderia ganhar. Quando ambos brindaram, Shang bebeu do conteúdo e explicou que não perderia nas suas costas. Yao sorriu confiante, agradecendo a Ruji por não ter se enganado quando descreveu, mas agora estava mais certo de que poderia cuidar dos assuntos de seu amigo em seu nome. De repente, Feng soltou uma risada ao ouvir os jovens sendo tão competitivos, mas também um pouco descuidados. Feng explicou ao protagonista que Yao era um dos 3 gênios que compunham sua agência, tendo apenas 25 anos e alcançando o nível mestre quando se tratava de energia interna. Shang não estava muito certo de qual nível era esse, mas entendeu que era muito alto e costumava classificar as pessoas como mais fortes entre os fortes. E isso, Feng, curioso sobre o nível do prota que possuía, o levou a concentrar sua energia na mão esquerda, explicando que estava naquele nível, mas ainda não tinha força suficiente. Mesmo assim, sabia que tinha tempo suficiente para alcançar aquele nível em breve. Feng logo compreendeu com o grande poder do protagonista e começou a se entusiasmar com o futuro promissor que o esperava. O prota, que estava claramente desconfortável com Suan, explicou que o seu pai ainda agia assim sempre que alguém o interessava, mas então um outro oficial se aproximou dela para sussurrar algo que atirou do sério e a fez explodir. Ao que parece, não tinham conseguido seus ingressos para ver Shi-Yun, nome que o prota reconheceu rapidamente. Sim, a garota do leilão. Shang sabia muito bem que não era fácil conseguir esses ingressos, mas estava disposto a oferecer
uma ajudinha. Nisso, Xiao se aproximou, tentando encontrar uma mentira no rosto do prota, quando uma ideia passou por sua cabeça rapidamente, e ela puxou o braço de Swan, apontando para o protagonista, insinuando que ele estava flertando com qualquer uma. Shang levantou as mãos em sinal de inocência, explicando que eles apenas tinham uma relação de negócios, e Swan não pôde evitar a sua curiosidade, perguntando mais sobre esse negócio. Shang começou a ficar mais nervoso de repente, e Swan se aproximou do prota, perguntando se ele a conheceu quando viajou por outra cidade, e Xiaomi também exigiu a sua resposta. Quando Shang percebeu que parecia pior tentar se esquivar, ele contou toda a verdade quando salvou o avô da cantora. Um pouco irritado, Swan disse que ele parecia ter um grande talento para salvar avós de garotas. Ao que Shang explicou que aquilo não era um tipo de flerte. Por outro lado, Xiaomi não tinha mais motivos para se interromper e se aproximou do protagonista animada, perguntando se ele realmente poderia conseguir ingressos para ela, ao que o prota concorda, perguntando quantos que ela precisava. Depois que Xiaomi disse 3, ele pegou seu telefone para mandar uma mensagem de texto e de repente a garota o interrompeu, explicando que seria melhor ligar e falar com os 3 pessoalmente, para apagar qualquer suspeita de Swan. Shang não parecia muito certo, mas aceitou, e nos dias seguintes, depois de combinar o encontro, Shang mal podia conter os nervos, como se estivesse num campo de batalha mais perigoso do mundo. As garotas tomavam chá tranquilamente quando alguém entrou na mansão, usando chapéu, óculos e máscara para não ser reconhecido. Xion reclamou com Prota por ter tanta segurança, quase não deixando ela passar. Depois de tirar toda aquela tralha, Xiao foi a primeira a se levantar para se apresentar e dar boas-vindas à sua casa. O nome foi reconhecido pela artista, que perguntou se ele era membro do seu fã-clube. Xion também parecia emocionada por reconhecê-lo, o que derreteu o coração da jovem Feng. Xion acariciou seu cabelo com ternura, agradecendo pelo apoio, até que o seu olhar se voltou para a jovem Swan. Shang sentiu vontade de desaparecer ao não saber o que dizer, só podendo esperar que Deus o salvasse daquele momento tão desconfortável. Enquanto o protagonista procurava alguma coisa que o salvasse, viu na mesa a pequena caixa que tinha preparado para a cantora. Então ele se apressou em pegá-la e jogá-la para Xion, pedindo-lhe para sair logo, já que tinham terminado, lembrando-a de que a relação deles era apenas de negócio, sem outros tipos de intenções ou interesses. Xion se sentiu magoado com a frieza do prota, sem entender por que ele não podia ficar um pouco mais, explicando que escolheu a localização do show na sua cidade só para vê-lo, e era assim que ele a tratava. Shang riu um pouco e explicou que ela só tinha vindo pela medicina, e se estava pedindo para ir embora era para evitar mal-entendidos, e agora só lhe restava pagar. Xion bufou de raiva, se sentindo mal por ter interpretado mal os sinais, quando olhou para Swan e perguntou se ela era a garota da qual ele tanto falava. Ela admitiu que a garota era bastante bonita, mas estava certa de que isso não importava, porque não tinha o talento e a fama que ela tinha, e garantiu-lhe que não encontraria alguém como ela em outro lugar. Mas Shang interrompeu, explicando aos seus olhos ela era uma pessoa comum que comprava remédios. Xion mostrou-se muito chateada com essa atitude, mas decidiu deixar o assunto ao entregar-lhe seu cartão para ser cobrado, pois não tinha mais tempo no momento. De repente, Shang ia detê-la, fazendo Xion mudar de ideia novamente, pensando que o prota havia mudado de opinião. Mas o prota simplesmente aponta para a jovem, explicando que ela queria alguns ingressos para o show dela. Muito irritada, Xion virou as costas para ele e avisou que os enviaria depois. A garota fechou a porta com força sem encarar a companhia do protagonista, que ofereceu até mesmo seu acompanhamento até que ela entrasse em seu carro e ordenou à sua equipe que lhe enviasse o ingresso VIP. Então a jovem vasculhou sua bolsa em busca de um pequeno frasco de perfume, se sentindo impotente por não ter conquistado o prota como queria. Mas lembrou das palavras de seu mestre, que lhe deu aquele perfume para aumentar a sua fama, esperando que com isso pudesse ter o prota aos seus pés em pouco tempo. De algum outro lugar, o mestre de Xion, e aparente líder ao qual nosso prota deve enfrentar, olhava para a jovem Xion usando seu perfume. Ele expressou que as coisas haviam se tornado difíceis, muito difíceis mais de repente. Porém, então, a coceira em seu corpo deixou de mau humor, amaldiçoando Shang por tê-lo machucado tão gravemente. Ao seu lado, vemos Kingzi indefesa diante do louco que esperava o momento certo para refinar o seu Ki. Embora estivesse certo de que era apenas uma questão de dias para que Shang fosse derrotado, passado 3 dias chegou o concerto de Xion. Claramente era Xiao Mei quem estava muito animada, aproveitando a ótima vista de todo o palco enquanto brincava com as varinhas de luz, curtindo o espetáculo, e o seu par parecia se divertir igualmente. Embora Shen fosse o único que não parecesse muito confortável, lembrava-se perfeitamente de como eles entregaram mais de 3 ingressos VIPs, então decidiu assistir ao concerto. O ambiente naquele lugar não era ruim, mas naquele momento ele estava nervoso, apenas esperando que nada de ruim acontecesse, mas como já conhecemos esse tipo de história, né, obviamente uma coisa ruim vai acontecer. Xion brilhava com seu grande vestido branco e o seu cabelo caindo atrás dela, e em um momento Xiao Mei começou a chorar de emoção ao ver como a garota era bonita. Xion sabia que era verdade, e até mesmo ela sentiu vontade de chorar em certo momento. Então descobriu que algo estava muito errado. Ao se virar para sua amada, descobriu que ela também estava cheia de sentimentos melancólicos, e as coisas ficaram ainda mais intensas quando Xiao Mei implorou pela mãe. O ambiente estava muito empático, mas Sheng agora só podia desejar conhecer logo o responsável por tudo aquilo que rolou. E quando Sheng deu uma espiada pela janela, deu uma ousada no seu Ki, acabou vendo o fio vermelho conectado com a Xion. Sheng avisou bem alto para as meninas que saíram um instante e que elas tinham que se cuidar, mas nenhuma das duas pegou a mensagem, o que só deixou o protagonista mais pistola. Ele saiu dali voando e o fio tinha sumido. De repente, uma mão fina e delicada acariciou sua barbicha e o chamou.
Outra mão pegou na sua cintura e no final, uma mina de cabelo roxo sussurrou no seu ouvido com uma pegada meio sedutora. E quando Shen aumentou sua energia para afastar a garota, ela olhou para ele meio ameaçadora, dando uns 5 segundos pro cara explicar qual era o rolê da magia secreta que ele tava guardando. A mina levantou um sorriso muito nervoso e confuso, expressando surpresa de ver tanta força de vontade nele. Shang sacou na hora que ela devia ser do Palácio Shangming e a mina explicou que não era bem assim. Shang repetiu a pergunta meio que cutucando, até que a mina admitiu que era uma bruxa que precisava da energia de outras pessoas e que tinha muita gente ali de quem ela podia se aproveitar. Um pouco cansado de ouvir ela, Shang partiu pra cima com um punho na frente, mas parou a tempo para dar uma segunda chance dela falar a verdade. Dessa vez, a mina jurou contar a real e admitiu que era do Palácio Shangming e que tinha vendido um perfume pra Xion para aumentar a popularidade dela. Só não contou que a poção tinha um segredo. Além de outros ingredientes, permitia que ela absorvesse a energia dos outros humanos e só durava até Xion parar de cantar e não causava dano físico nas pessoas. O que ele sabia era que Xion tinha exagerado na dose dessa vez e Shang perguntou por que ela mesma não usava aquilo em vez dela. A mina disse que a voz dela não servia para cantar de verdade e foi assim que acabou se rendendo ao protagonista, prometendo guiar ele até o velho em troca de perdão, e Shang preferiu primeiro saber a história antes de decidir se merecia o perdão. Agora Shang recuperou a esperança de resgatar Qingzi e Yu antes do esperado. A mina meio estranha indicou a base da montanha Linglang, e seguindo passos para a frente, ele encontraria o depósito. E para ele não se perder, ela mesma guiaria. E foi assim que Shang partiu na hora até a caverna que conseguiu achar sozinho. Ele ficou muito surpreso que já tinha sido enganado e mal entrou, assustou com as pedras caindo, mas já não ia desistir, custasse o que custasse. De repente viu umas luzes brilhantes que achou que podiam ser um baita tesouro, e se acomodou para tentar absorver a energia, mas logo sacou que não ia rolar não. Mesmo assim, a ganância o fez arriscar e pegar tudo, enquanto tava lá fora nevando. Shang tava meditando até invocar o dragão da chuva, que logo papeou com ele, dando uma nova técnica sem nome. O dragão rugiu com força e Shang ficou mais forte. Nisso ouviu outra voz e se virou pistola por ter sido interrompido no seu arte supremo. Foi então que viu o King numa vibe bem vulnerável, com alguns machucados. Se aproximou e tirou a fita da boca dela, pronto para desamarrar. Ela pediu pro cunhado tirá-la rápido, que o cara tava chegando logo. Shang lembrou que já não era mais cunhada e se interessou mais em saber se ela sabia de alguma coisa do Jinru. A loira explicou que ouviu o cara dizendo que Jinru não servia pra ele, e Shang disse que assim que tirasse ele dali, a mina deveria se mandar o quanto antes. Ela ficou quietinha até Shang se preparar para testar a sua nova habilidade, mirou e disparou na mesma caverna. Quando a mina de cabelo roxo ouviu um barulho estranho do lado de fora, uma luz enorme se espalhou pela floresta, deixando só escombros. Shang pensou em como devia usar aquele poder como cuidado no futuro. O lugar tava caindo, então Shang e King se apressaram para sair de lá. Quando viram o cara entrar na toca, que agora tava desmontando, o velho tropeçou numa pedra e viu que toda sua medicina tinha sumido. Mas o mais importante era que ele soube claramente quem era o culpado de tudo. Enquanto isso, o show de Xion já tinha acabado e tanto a Suan quanto Xiao Mei estavam começando a acordar do transe, meio perdidas sem a presença de Shang. Xion tentou consolar a amiga dizendo que o cara deveria estar no banheiro lidando com assuntos estomacais, mas Suan estava certa de que já tinha passado tempo demais quando Shang apareceu com os machucados, carregando King nos braços. Xiao Mei se assustou, achando que a mina estava morta, mas o prota disse para ligar para uma ambulância urgentemente, e depois contava o restante da história. Suan seguiu o conselho e pegou o celular, enquanto o protagonista usava um pouco de seu poder para estabilizar a garota. Mais tarde, as irmãs Lin se reuniram chorando, preocupadas com tudo que tinha rolado, e Suan estava orgulhosa do protagonista por ter reunido as irmãs. Mas ele ainda estava muito pilhado com Jinru. De repente, Xion apareceu, sabendo que Shang estava ferido, mas ele respondeu na seca que não tinha por que ela se preocupar. Depois de pedir para ele abaixar o tom de voz, Shang estendeu a mão, esperando que ela entregasse o perfume que estava escondendo. Xion disse que não sabia do que ele estava falando, mas Shang ameaçou ela e sua fama para agilizar as coisas, e com lágrimas nos olhos, a garota disse só ter usado por culpa dele. Shang ignorou e continuou esperando que ela entregasse. Quando conseguiu, e deu uma boa olhada, viu uns espíritos saindo que até assustaram Xion. Ele explicou que aquilo dava sorte, mas ao mesmo tempo sugava toda a energia vital das pessoas ao redor. Xion entendeu depois de um tempão o que ela estava borrifando o tempo todo. Quando as almas começaram a falar com ela, pedindo para ser mais grata depois de tudo que tinham passado juntos, Shang agiu rápido para pegar as almas firme nas mãos, enquanto elas perguntavam com dificuldade quem ele era. Ele encarou o desafiador, perguntando se uma alma insignificante tinha coragem de falar com ele daquele jeito, e mesmo com suas palavras, as almas diziam que era melhor ele deixá-las ir, se soubesse o que era bom para ele. Isso só deixou Shang mais pistola, que esmagou elas entre as mãos, ignorando todas as ameaças sem nem pestanejar, e de repente a alma virou uma espécie de minhoca de terra. Shang sacudiu as mãos e recomendou para Xion ter mais cuidado e não meter o bedelho em coisas que não eram da conta dela, porque cedo ou tarde ia ter que pagar um preço alto demais. Sem mais o que fazer, Shang disse pra mina que já podia se mandar dali, e Xion agradeceu de coração a ajuda, mas Shang a interrompeu, dizendo que não podia tirar vantagem dele e que ia cobrar o feitiço que tinha feito pra ela. Xion seguiu o caminho de volta cheia de raiva, ainda vendo Shang como um trouxa ganancioso e sem coração.
Ela prometeu pagar quando teve que parar ao ver os dois caras desconhecidos no caminho. Os caras logo chegaram perto de Shang, perguntando se ele era o que eles procuravam, e Shang perguntou quem eram, e um explicou que era do clã Feng, e que o mestre deles mandou procurá-los no café próximo ao hospital. Como Shang não os conhecia, recusou ir, falando que tinha treta para resolver, e um dos caras pegou o celular perguntando pro Shang se conhecia o cara na tela. Era Jinwoo, e Shang e Swan ficaram chocados vendo o garoto naquele estado. Mesmo no vídeo, pediu pra Shang não se preocupar com ele, até levar um tapa na cara que fez Shang cerrar os punhos. Ele pediu para pararem de mais opções e Shang concordou em acompanhá-los. Quando chegaram, encontraram um cara de cabelos compridos que pediu para ele se sentar, e o jovem Feng estava falando um pouco sobre o que sabia do protagonista, e que pediu para ele ir direto ao ponto. Shang podia sentir que o cara era mais fraco que o velho, mas ainda assim era um adversário complicado. Então Feng estendeu um cartão de ouro e pediu para o moleque aceitar. Shang olhou confuso enquanto o cara explicava que estava numa situação crítica e só queria recuperar o que Shang tirou de sua família em troca de uma grana preta, incluindo Jinwoo no negócio. Shang explicou que não estava interessado na grana e não tinha nada deles para oferecer, e Feng perguntou se ele não estava preocupado com o amigo, ao que o prota simplesmente respondeu que não tinha nada para negociar com eles. Agora que sabia onde o cara tava, tinha os meios para resgatá-lo, né? Feng estava começando a ficar bolado com a teimosia do protagonista e não querer resolver as coisas na paz, e ordenou para seus caras segurarem ele. Shang sorriu de deboche ao ver que eram só dois daqueles caras, e quando um ergueu a mão e mostrou seu poder com um aviso claro para deixarem ele em paz. Feng explicou que tinha roubado suas medicinas depois de tantos anos cultivando, então só queria de volta. Shang sacou a parada e percebeu que tinha arrumado problemas desnecessários, já que aquelas medicinas não tinham sido muito úteis. Mas ele negou ter tomado, então simplesmente saiu de boa dali, enquanto Feng mandava seus capangas se mexerem para lidar com Jinwoo. Agora Shang tinha encontrado uma conexão entre o Palácio Shangming e a família Feng, de uma forma mais próxima do que pensava. E depois do que tinha rolado, sabia que precisava tomar novas medidas e se apressar para encontrar Jinwoo, porque o cara devia estar em maus apuros. Lá fora, Shang arrancou um fio de cabelo do Feng sem perceber para usar o que restava de sua energia para encontrar o amigo, assim como fez com Sua. Por enquanto, só podia torcer para que Jinwoo aguentasse um pouco mais. Enquanto isso, o pobre homem estava jogado no chão com vários bichos tentando sugar até a última gota de sua alma. Até mesmo os caras que estavam lá para vigiar sentiam que deveriam tirar a vida dele para acabar com o sofrimento. Quando ouviram alguém atrás deles, se viraram. Shang se manteve fora de vista deles, até conseguir desmaiar os dois facilmente e finalmente encontrar o amigo. O primeiro que fez foi se desculpar, e depois de destruir todos os bichos, Jinwoo abriu os olhos fracos, até ver o Shang pedindo para ele não falar e aguardar as suas energias. Shang apoiou o braço do amigo nos seus ombros para ele se apoiar, mas Jinwoo tentou pará-lo com medo do velho chegar justo naquele momento, e não deu outra. O cara apareceu bem na prisão de Jinwoo, parabenizando Shang por suas habilidades. Shang finalmente reconheceu o famoso senhor da mansão Shangming, o mestre He-chan. Então ele compreendeu que o cara que estava vendo era na verdade uma parte dele, o que deixou o sujeito emocionado por ser Shang, a primeira pessoa a entender. Para a sorte do prota, He-chan teve misericórdia só porque queria oferecer uma colaboração, embora Shang não tivesse muito certo se machucar os seus amigos seria uma traição ao Palácio Shangming. Para fechar o acordo, o velho explicou que o loirinho não serviria para nada. Explicou que agora que o Shang tinha estragado seu corpo físico, não podia evoluir em sua técnica, então só queria que ele o ajudasse a encontrar algo para restaurar tudo. He-chan falou sobre uma lenda que falava sobre a existência de criaturas celestiais como os dragões e serpentes marinhas, e como podia aproveitar o poder dessas criaturas em grande escala comparado a apenas estabelecer um vínculo. Mas o preço também era mais alto, por isso queria conseguir um dragão para usar o seu corpo, bigodes e tudo mais para fazer armas, armaduras e até artefatos divinos. A razão pela qual tinha estado perseguindo eles era por rumores de que um deles tinha um dragão, e de repente Shang soltou uma risada alta que o levou às lágrimas pela bobagem, já que o que tanto procurava estava bem na frente dele. O velho parecia babar e enlouquecer de emoção, se lançando sobre o moleque para tentar pegar o dragão, mas Shang deu um só golpe para jogá-lo no chão e logo outro para acabar com o velho. Agora sem vida, uma névoa negra se levantou, lembrando Shang de que suas projeções eram demais para ele lidar. Mas o que conseguiu foi assinar a sua própria sentença e inimizade com todos os seguidores do Palácio Shangming. Para Shang, as ameaças dele valiam left, e voltou a sua atenção para Jinwoo, dizendo que de nada adiantaria ele explicar tudo, porque antes de tudo, iria levá-lo para o hospital para se curar. Jinwoo apenas agradeceu ao Shang por tudo, mas o garoto sentia que era ele quem deveria agradecer, agora que sabia quem eram seus inimigos, mas ainda não tinha visto tudo que eles eram capazes de fazer. Assim que chegou ao hospital, já pode imaginar os problemas e suspeitas que caíram sobre o protagonista por parte da lei, sendo o primeiro suspeito. Shang sabia que os hospitais tinham essa grande responsabilidade, mas justo agora era a última coisa que o preocupava. Tinha perdido bastante tempo, mas pelo menos sentia satisfação de ter salvado todos. Agora podia se concentrar na briga que teria com Yao em breve, embora também se perguntasse onde Swan e Xiaomei tinham se metido. Não muito longe de sua posição, dois caras viajavam. O Shang ia avançar, quando o mais jovem perguntou ao mestre quando iam agir. O cara sacou um talismã e explicou que era naquele momento. Em questão de segundos, várias barreiras mágicas enclausuraram Shang numa espécie de cápsula, quando se abriu um portal atrás deles e uma mão afiada saiu, que não deu trabalho para Shang eliminar. Ele mandou o cara se revelar de uma vez para que pudesse
você perdoá-lo, porque se o pegasse não ia ter misericórdia. A voz sombria riu alto, só devolvendo a ameaça quando o mestre continuou com um novo feitiço. De repente um fio roxo cruzou a cabeça de Shang e o velho mestre conseguiu acessar a consciência do nosso protagonista quando uma voz interrompeu seus planos. Foi aí que encontrou a consciência do Feng, personificada junto com um grande dragão que parecia protegê-lo. O protagonista perguntou se já tinha tido bastante e o cara só pôde se deixar cair de medo, implorando pelo perdão do moleque. Foi assim que o mestre acabou se apresentando ao Shang na vida real, enquanto se perguntava como é que tinha visto um dragão. Shang foi direto e frio ao perguntar quem o tinha enviado, coisa que o cara não achava muito importante até Shang esclarecer que não tinha escolha. O cara ainda parecia longe de desistir, então sacou o novo talismã, lembrando o protagonista de que seria pego junto com ele em seus domínios. Shang perguntou se ele era um artista marcial, o que o cara negou para dar a ele a chance de se render, já que garantia que um artista místico não podia perder para um artista marcial. Shang, confiante, quis rir ao dizer que ele também não sabia de artes marciais, até dar uma bronca nele por não ter pesquisado direito o adversário antes de enfrentá-lo. Com apenas um estalar de dedo, Shang se livrou da barreira ao seu redor, assustando mais o cara. Ele ainda se negava a desistir e jurou ter mais planos na manga com um novo talismã em mãos. Logo correu em direção ao protagonista até que Shang simplesmente estendeu 2 dedos e tocou a testa do cara, mencionando que não tinha nem tempo nem energia para a briga, então daria a última chance dele contar quem o tinha enviado. Sem poder se mexer, o cara confessou que tinha sido Baiao. Sem precisar de mais nada, Shang disse que ele podia cair fora e que tomasse cuidado com os trampos que aceitava. Quando o cara pediu um momento para dar um último conselho antes de ter a vida perdoada, só mencionou que não subestimasse a astúcia do jovem Ao. Este estava lá, treinando nos sacos de boxe, quando um dos caras dele reportou que o mestre Tian tinha falhado no serviço, e Ao estava descendo o sarrafo com mais força, amaldiçoando o cara por não ter sido útil. Por isso ordenou que o cara espalhasse a notícia pelo local para todo mundo ver a treta dele com o Prota e deixar o cara no chão, do jeito que merecia. De volta, reunido com sua turma, a jovem Fan, essa última não parava de perguntar para o Prota se ele tinha medo ou pelo menos estava nervoso pela briga com Yao, mas Shang só falava que era só um subordinado do pai dele, então não precisava ter medo. Suan estava arrumando ele com cuidado quando Xie cruzou os braços e explicou para o moleque que o excesso de confiança parecia ter sido a única arma dele em todas as batalhas, mas garantia que não seria sempre a solução. Shang estava aberto para ouvir as sugestões dela e a mina disse que ele só precisava seguir ela para que ninguém ousasse se aproximar dele. Tanto o Prota quanto o Suan deram umas risadinhas baixas pro comentário, levando uma reprimenda de Xiaomei por não entender o que tinha de tão engraçado. Foi aí que Suan interrompeu os dois para perguntar se o Prota tinha aceitado essa competição para se desafogar ou por outro motivo, e o Shang acreditava que era um pouco dos dois, embora principalmente fosse pela oportunidade de melhorar a sua imagem. Suan não conseguiu segurar o riso e só de imaginar o quão pistola Yao poderia ter ficado se tivesse ouvido isso. Shang continuou na brincadeira até perceber a hora, então se despediu das minas, prometendo voltar logo. No estádio, Zhao estava ficando impaciente porque o Prota já tinha um minuto atrasado, e justamente quando ele apareceu, explicando que era melhor ser impontual do que ser um humano nojento como outros, entre aspas, e aqui eu meio que concordo com o Prota. Yao disse que esse não era o motivo da reunião e que ele não ia servir de nada nesse ponto, sem tempo a perder, e Yao concentrou toda a energia dele e partiu para o ataque contra o protagonista, enquanto a galera ao redor começava a pirar. Xiaomei estava certa de que Shang já era um homem morto com o primeiro soco, quando Suan explicou que confiava que Shang não ia deixar se machucar. Shang estava de boa no lugar dele, quando a poeira se dissipou, deixando todo mundo na dúvida do que realmente estava rolando. O Ju começou a tirar sarro do covarde que tinha ousado desafiá-lo e continuou mandando soco atrás de soco, enquanto outros estavam confusos e sem saber se o protagonista tinha conseguido sobreviver a isso. Xiaomei se jogou nos braços da jovem Suan, abraçando ela com força por não ter coragem de continuar olhando, mas Suan também estava começando a se preocupar com o Prota. E ela continuava mandando soco atrás de soco, aproveitando cada segundo para xingar o protagonista de todas as formas possíveis, enquanto esperava estar cumprindo sua vingança pelo que aconteceu com um amigo dele, Rugi, quando de repente a mão dele parou o punho. A poeira finalmente se dissipou, deixando o Prota ileso sem nenhum arranhão sequer. E ela achava que o que estava vendo era impossível, quando Shang explicou que não era não, porque simplesmente o mais forte dos dois era ele. Quando o punho dele começou a pegar fogo vermelho, e ela começou a se queixar de medo e implorar por piedade, que não recebeu, sendo mandada pro outro lado do ringue. E ninguém na plateia acreditou nisso. Xiaomei começou a entender a verdadeira força do protagonista, enquanto Suan expressava sua confiança de que Shang seria o vencedor. Então Suan viu o outro cara se aproximar do centro. Aquele cara parecia estar reclamando da destruição do lugar, quando o protagonista perguntou quem era. O cara encontrou sua força no corpo todo, enquanto se apresentava como o cara que acabaria com a vida dele. Shang imediatamente pensou na semelhança do cara com que mandou o chá antes, então se arriscou a perguntar se eles eram irmãos, do sobrenome Feng. O cara negou, mas deu a entender que conhecia bem o Feng, e Shang preferiu não tratá-lo como irmão por ele ser fraco. Se chamava Feng Ning, e a única coisa que podia recomendar pro Prota era que ele procurasse um lugar distante para se esconder, a menos que devolvesse o remédio que roubou para que os Feng talvez dessem uma colher de chá para ele. O Prota então tirou uma cacara dele, já que não era a primeira vez que recebia uma ameaça assim, e Feng Ning disse que podia aceitar a decisão dele e atacar o senhor dele quando tivesse a chance. Ambos tentavam intimidar um ao outro, soltando uma energia interna, fazendo com que todos os outros presentes quisessem sair dali correndo. Embora na verdade só tivessem medo do que Feng Ning era capaz de fazer, ouvindo os comentários dos outros, ele não deixou de se gabar de como era
conhecido, mas o Shang sempre agia com indiferença, deixando claro que não tinha medo algum. Feng Ning cada vez mais se irritava com os comentários do nosso protagonista, então pressionou contra o chão com força até quebrá-lo e enviar os pedaços para o prota, que só bocejou entediado enquanto pegava as pedras sem problemas. Com Feng Ning cada vez mais irritado, ele acabou soltando a cobra que carregava em cima dele, mas Shang não teve dificuldade em destruir, deixando o cara impressionado ao perceber que realmente não sabia das capacidades do moleque. Feng Ning só tinha visto esse nível no pai dele e se culpava de não ter investigado o moleque o suficiente antes de enfrentá-lo, e agora era tarde demais para voltar atrás. Feng Ning não estava disposto a virar o palhaço entre os deles por abandonar a batalha, então só restava ele ganhar de qualquer jeito possível. Ele concentrou cada gota de energia que tinha para fortalecer o seu corpo, enquanto Shang começava a suspeitar que as coisas iriam ficar complicadas. Ning tinha perdido o juízo, então Shang priorizou alertar a galera para se mandar para segurança, quando um grande pedaço de ferro atravessou o cara sem aviso prévio e acabou com tudo. Foi aí que He Chan apareceu e mandou um silêncio através das câmeras, fazendo os moleques quase se melecarem de susto com a aparição repentina dele. Shang se aproximou do cara ameaçador quando He Chan estendeu a mão pedindo pelo King de volta, e se o cara quisesse defender a vida dos outros presentes ali, seria isso que deveria ser feito. E se pudesse entregá-la em menos de 24 horas, então nem a amada dele, Suan, e nem ninguém iria ser machucado. Para evitar que o prota demorasse ou duvidasse da frieza dele, tirou a vida de uma das vítimas, então Shang só pediu que ele mantivesse a palavra. He Chan explicou que mesmo o Palácio Shang Ning, não sendo um grupo respeitável, tinha um princípio suficiente para cumprir as palavras deles. Depois que He Chan disse que o tempo estava correndo, Shang se virou e saiu de lá correndo enquanto a galera pedia ajuda. E He Chan agora só precisava esperar um pouco, mas para finalmente colocar as mãos no corpo de Jin. Shang agora estava pelas ruas, desesperado, pensando no que fazer, sabendo que ainda não estava pronto para confrontar aquele cara numa briga. Então tirou o celular e ligou para Scarface para pedir para ele coletar todos os melhores ingredientes medicinais e não prestou atenção, porque o cara acabou recomendando que ele começasse a pedir ajuda, já que também estava cansado de sair por aí ceifando vidas. Suan sabia que fazia horas que Shang não voltava, mas ligar para ele só ia complicar ainda mais as coisas, e depois de pensar um pouco ela lembrou de uma mina que rapidão procurou no telefone. Era uma mina de cabelo roxo lá de Kyoto. A mina atendeu com uma baita surpresa quando Suan tentava pedir ajuda. Isso deu uma onda de graça na mina, que disse que podia ajudar, contanto que ela jurasse devolver os paranauês pro dono certo da família. A raiva estava começando a tomar conta de Suan, e ela sabia que não podia cumprir essa. Aí a outra garota deu aquela cutucada, falando da posição que ela tinha agora junto com a avó, depois de terem sido chutados. A única coisa que a mina podia fazer era aconselhar a Suan a esperar renascer na próxima vida e parar de ser o fardo que sempre foi. Sem mais nem menos, a garota largou o celular com raiva, enquanto a gente viu Suyu entrando e vendo a mina sem entender o que tinha rolado. Suan, por sua vez, estava começando a pirar, e a sanidade dela estava indo pro beleléu. E ela começou a se dar esporro por não ter força para se defender por conta própria, e Xiao Mei ficou preocupada vendo Suan chorando, mas ela disse que não era nada. Pelo contrário, ela estava preocupada por não saber se a garota estava com fome, sede ou sono. Só que Xiao Mei só conseguiu pedir para ela se preocupar também com ela mesma, tentando animar ainda mais a Suan. Aí Xiao Mei abraçou ela com força, prometendo que também ia defender ela de tudo que fosse ruim, e isso arrancou um sorriso de Suan. Em algum lugar longe dali, a gente vê que o protagonista não tinha parado de praticar e meditar no meio do mato, na frente de uma queda d'água maneira, até que ele testou as habilidades novas e tudo parecia estar dando resultado, mas a melhor parte foi quando ele ouviu o Jinru e o Scarface chamando ele, aparecendo com 2 sacos grandes, volta, cheios de ingredientes medicinais em quantidade boa, que era o que Shang já havia pedido. Ele parabenizou os caras e agradeceu por terem feito esse trampo maneiro, e os caras explicaram que era a parada mínima que podiam fazer pelo brother, que tinha protegido eles várias vezes. Agora só restava pro Shang ver o que rolava de verdade. Ele carregou os 2 sacos de novo e pediu pros manos se afastarem o máximo possível para não levarem bala perdida. Os 2 obedeceram na hora e o protagonista foi caminhando na água, largando os bagulhos de lado e sentando embaixo da cachoeira. O primeiro passo era buscar a paz no corpo e na mente dele até ficar imutável. Depois de dar o primeiro suspiro, a energia dele começou a fluir pelo corpo todo. O plano era criar e refinar uma pílula de ouro que pelo menos desse um boost no poder dele por meia hora. Não mais que isso. Shang juntou as mãos e depois estendeu, expulsando o poder dele até que apareceu a pílula entre as mãos dele, que engoliu na hora. Jinru tava de putuca só olhando para ver se o protagonista tinha terminado, quando um baita energia saiu de lá que fez os 2 caras pularem de susto. E foi assim que o prota fortaleceu os poderes dele. E não tinha melhor prova que o cabelo branco e os olhos dourados dele. O efeito era temporário, então agora ele tinha que correr para salvar Suan, Xiao Mei e toda a galera que ainda tava encrencada. Enquanto isso, a galera tava cada vez mais preocupada e achando que Shang tinha tirado o pé do trampo como um cagão. He Chan aproveitou para zoar Suan com isso, oferecendo salvar a vida dela se ela aceitasse se juntar a ele, porque estava sabendo que tinha muito mais para oferecer antes de tocar nela. Xiao Mei correu até ele, botando para escanteio e defendendo Suan do veio. E a garota chamou a atenção dela pelas ações quando He Chan deu aquela risada debochada, falando que não tava querendo treta, mas não tinha as opções. Só restava levar as duas como sacrifício. Quando tava
estava prestes a executar o plano, uma voz interrompeu de novo o discurso do vilão clássico, quando viu a silhueta de Shang se revelando, e He-chan perguntou onde estava Jinx, ao que o Shang explicou que os planos dele também haviam mudado. Agora o protagonista queria levar a vida do He-chan, que ouvindo isso invocou um talismã enquanto desafiava Shang para provar do que ele era capaz. He-chan deu no pé num salto só, quebrando o teto, e Shang correu atrás dele. He-chan estava se perguntando como carambas o protagonista tinha aprendido controle mental e também sentiu como o poder dele tinha subido para o nível de Dan Ouro em menos de um dia. Mas foi nesse momento que Shang conseguiu acertar ele e derrubar na água. O Shang ficou de pé na água enquanto He-chan se recuperava, percebendo que o poder dele agora era só temporário. O prota não podia deixar de ficar nervoso, mas não demonstrou e continuou provocando. Eles saíram da água e pularam no Shang, enquanto He-chan prometia uma festa para os amigos dele, contanto que fizessem um picadinho de Shang. Os insetos se enrolaram nas pernas do moleque, mas o protagonista conseguiu se livrar de alguns antes que chegassem perto. Foi aí que He-chan viu uma brecha, uma oportunidade perfeita, e mandou mais os amigos deles, que acabaram prendendo Shang entre os corpos deles. He-chan já estava cantando vitória, só esperando o momento de ver Shang despedaçado pelos seus amiguinhos, e ele mal podia esperar para voltar ao Deus Dragão, um grande artefato, e transformar Shang num fantoche. Ele queria que toda a seita Xuan Ming fosse mais reconhecida e ter o poder de conquistar qualquer lugar sem nenhum obstáculo. Por fim, como forma de agradecimento, jurou fazer um grande monumento em nome de Shang, agradecendo pelo sacrifício humilde dele por todos eles. O que He-chan não tinha ideia era que o nosso Shang estava tranquilão ali embaixo d'água, só assistindo aquela cena triste enquanto se gabava de um poder que nem tinha. Foi uma decepção total ver que o velho não tinha nenhuma carta na manga. Shang estava de saco cheio desse jogo e decidiu fazer algo. E He-chan achou que já tinha dado tempo suficiente para os amigos deles acabarem com Shang. Quando várias luzes apareceram entre os insetos, e Shang se levantou como se nada tivesse acontecido, explicando que já era hora dele voltar para casa com a sua amada. Shang estava só a 30 segundos de efeito da pílula do ouro acabar, e He-chan não entendia nada do que tinha rolado e estava começando a ficar nervoso, então lembrou que ainda tinha um truque na manga. O velho começou a mexer as mãos enquanto a água se levantava ao redor dele, transformando em balas poderosas que mandou na direção do prota, e o moleque não precisou nem levantar um dedo para se proteger. Agora faltavam só 10 segundos e He-chan não tinha outra opção a não ser tentar negociar e chegar a um acordo. Mas nos últimos 5 segundos que restavam pro Shang derrotar ele concentrou o melhor truque dele na ponta dos dedos e lançou um raio dourado, bem na hora que dentro do ouro acabou. O peso de um grande poder começou a pesar no nosso moleque, que até sentiu as pernas tremendo, e Shang sabia que não podia cair. Primeiro ele tinha que chegar até Xuan. Foi então que ele ouviu e viu os amigos fiéis dele, Jinru e o Scarface, correndo até ele, dizendo que já tinham colocado a amada dele em segurança, e com isso feito, o protagonista se entregou facilmente à fraqueza do corpo e caiu dormindo, sem saber mais nada. Algum tempo depois, o prota começou a ouvir algumas vozes, até que abriu os olhos e percebeu que estava de volta em casa. Um montão de perguntas passaram por sua cabeça, tipo como ele tinha chegado ali ou quanto ele estava machucado. Ele sentiu um cheiro muito gostoso, que lembrou da vez que Suan tentou cozinhar para ele, quando a amada dele entrou de repente no quarto, dando boas-vindas para ele em casa. Ela explicou que ele tinha dormido muito e entendia se ele estava morrendo de fome, por isso tinha trazido uma sopa que dessa vez não tinha os ingredientes errados. O prota sentou na cama e pediu para ela servir um pouco, e ela foi correndo pegar a panela, sumindo do quarto. Aí Shang perguntou para outra garota que estava lá quem era e o que estava fazendo na casa dele. O prota percebeu ele perto que ela tinha uma força interna poderosa, e a garota se apresentou como Jin Mei e pediu ao garoto para não ficar tão nervoso. Ela só era a melhor amiga da Xuan, então não tinha motivo nenhum para machucar ela. O Shang explicou que o mundo em que ele estava vivendo obrigava ele a desconfiar de todo mundo, o que agradou a Jin, ao saber o quanto o moleque amava Xuan. Jin quis explicar que no fim do ano ia surgir uma erva rei, uma planta especial que daria um boost de 100 anos de meditação e fortalecimento pro praticante. Quando o protagonista perguntou por que ele estava contando isso, a garota mencionou que a família Shang estava mobilizando 3 grandes mestres que ela estava certa que o moleque não ia conseguir. A parada que ela queria propor era uma parceria com Shang para caçar o rei das ervas, que diziam que já tinha acordado. Shang perguntou se ela tinha um plano para encarar os 3 caras de Shang, e Jing disse que só queria evitar confusão da família dela, porque esses eles imortais podiam ser bem gananciosos. Shang estava pensando em considerar, mas aí Xuan voltou para a sala, surpresa de ver os amigos se dando bem, e Jing explicou que só estava vendo se Shang era digno dela, então Xuan convidou todo mundo para comer e continuar o papo lá. De repente os olhos do protagonista e de Jing se arregalaram de medo e surpresa ao verem uma nova presença aparecendo atrás de Wan. O velho ignorou as perguntas deles e expressou sua decepção ao ver quão fraco e lento os mais jovens eram. Jing foi a primeira a tentar atacar o cara, mas ele pediu para não subestimarem ele tão fácil. Ela nem chegou perto e o cara simplesmente deu um empurrão com uma força absurda que a mandou voando, afastando Jing. E obviamente Xuan se preocupou em checar se sua amiga estava bem. Quando o protagonista se levantou bolado e partiu para cima do velho com fogo nas mãos, o mesmo conseguiu se proteger com um escudo. Ele ficou meio surpreso quando seus pés recuaram involuntariamente, mas ao invés de ficar bravo, o cara ficou nostálgico, falando o quanto Shang era parecido com o pai dele, e pelo poder que já tinha, mesmo sendo jovem. Shang ficou surpreso que alguém tivesse conhecido seu pai, mas não abaixou a guarda até entender por que o cara tava ali, e o velho tava rindo enquanto explicava que apesar de conhecer o pai dele, não considerava o Shang digno de ser o seu amigo. Impaciente, o protagonista perguntou o que ele estava fazendo ali, e o velho apontou para Xuan, explicando que tinha vindo buscá-la. O prota ficou furioso só de ouvir
isso, jurando que não deixaria o cara fazer nada com ela, mesmo que precisasse dar a vida para protegê-la de novo. O velho notou mesmo que o espírito de luta e proteção do pai de Shang, junto com a mesma teimosia, ainda estavam no garoto. Explicou que não tinha vindo pedir permissão, não porque não confiava nas habilidades de Shang, mas sim para ajudar tanto ele quanto Swan quando as coisas ficassem mais perigosas. Shang continuava se recusando a deixá-lo levar Swan, mas foi aí que a garota tomou a palavra e explicou ao garoto que não queria ser um fardo para ele nem continuar sendo humilhada pelo resto da família. O velho já conseguia ver um grande potencial na jovem, tanto que garantiu ao Shang que ele poderia superá-la com treinamento adequado. Apesar de doer no coração dele em pensar ficar sem sua amada, Shang resolveu pensar melhor e entender que Swan tinha passado por muita coisa horrível. Ela tinha sido machucada, ferida, chorada e sofrido várias maneiras possíveis. Então, se Shang queria ser o cara dela, o cara que cuidava dela, só lhe restava continuar treinando até ser bom o suficiente para isso. Shang olhou nos olhos do velho e perguntou mais uma vez se ele ia manter Swan segura, e o velho jurou que sim, porque agora ela seria sua discípula. Por outro lado, só pediu pro Shang ficar mais forte rapidão, caso quisesse vê-la de novo, porque teria que se estabelecer sozinho em Kyoto, onde eles se reencontrariam, como se o tempo não tivesse passado. Dito isso, o cara deu um soco no pescoço de Shang, fazendo ele cair e evitando qualquer tentativa de persegui-lo. Swan olhou para ele com tristeza e o cara até tirou uma onda de ver o quanto ele era persistente em continuar lutando. Quando Shang caiu dormindo, acordou num pulo e gritou alto, fazendo Jing tapar os ouvidos, e ela disse a ele para focar no que fariam no futuro para melhorar as habilidades dele. Shang não estava de bom humor, mas sabia que a jovem tinha razão e faria o possível para ficar mais forte rapidinho. Porém, antes queria que a Jing falasse mais sobre a família dela, e a garota concordou, explicando que o Su era uma família principal em Kyoto, já que tinham no mínimo um parente que se destacava nas artes marciais. Um exemplo era Suyu, o filho mais destacado de Suki, que representava o poder das artes marciais, e Shang sabia que Suyu era só 5 anos mais velho do que ele, então estava ligado que poderia superá-lo quando chegasse na idade dele. Jing achava que o moleque era meio atrevido por fazer uma porta tão alta, mas não tirava a razão dele que era possível alcançar o nível de Suyu. Embora não fosse um poder tão alto quanto o lendário ou divino que o velho que levou Swan poderia ter, o Shang entendeu melhor a situação e começou a se alongar e amarrar o cabelo, mencionando que era hora de começar a treinar. E Jing se perdeu em pensamentos quando Shang disse para ela se apressar. Passou um mês e chegou o dia do torneio da família Feng, e a galera já tava lá comentando sobre os competidores que iam vir, e claro, não podiam faltar os rumores falsos sempre apontados para o nosso moleque. A garota e o protagonista estavam andando pelo lugar quando Shang ouviu uma briga rolando entre a galera. Uns seguranças pareciam estar enchendo o saco de um moleque inocente, mas o cara de cabelo rosa não deixava barato. O moleque levou mais uns sopapos quando Shang o segurou até cair e perguntou se ele estava bem. O garotinho respondeu que sim, mas mesmo assim o protagonista enfrentou os seguranças, dizendo para eles não esquecerem o nome dele depois da lição. Depois de lidar com os caras, o protagonista avançou com a Jing e o moleque, que ao saber de que se tratava se declarou fã dele e pediu para ser discípulo. O Shang se desculpou explicando que não era o mestre, e foi aí que Mestre Feng apareceu para tirar uma onda do protagonista. Quando Shang o cumprimentou todo animado por não se verem há um tempão, ficou claro que Feng não estava feliz de vê-lo ali, mas ainda assim porque o moleque devia o que tinha roubado dele. Mas agora que o garoto tinha que enfrentar o pai dele, disse que se conseguisse vencê-lo poderiam começar de novo. Shang concordou feliz da vida, como se pudesse ganhar um novo amigo em pouco tempo, e a Jing reclamou com ele por agir sem pensar. Shang não entendia o problema, então a garota explicou que Feng Gong era um adversário que não seria fácil de derrotar, mas mesmo assim o protagonista explicou com calma que era assim que se aprendia, então não tinha que ter medo. O moleque de cabelo rosa encorajou o protagonista a derrotar o cara, e Shang agradeceu pelas palavras de incentivo. Em outro lugar, um cara avisou ao mestre que Shang já havia chegado, então o mesmo se levantou para ir conhecê-lo. Enquanto isso, Jin e Shang continuavam andando entre a galera, que só falava dos rumores que conheciam. O mestre Lu abriu caminho para cumprimentar o moleque e pedir permissão para serem amigos, já que o mestre Lu sabia dos feitos do moleque. A Jing parecia admirar o cara também pela sua presença imponente, mas como sempre, um novo problema tinha que surgir, e esse grande problema foi o Sr. Feng Gong. Ele parecia chateado por um velho como o mestre Lu estar naquele lugar, e com apenas algumas palavras trocadas, Feng Gong atacou sem aviso prévio e sem medir a sua força no mestre Lu, derrubando ele. O mestre que não podia atacar alguém sem ter anunciado sua competição, mas o Feng Gong disse que era muito antiquado avisar esse tipo de coisa. E Shang percebeu que Feng ia direto com seus ataques mais fortes, e claramente não estava feliz. O prota então tentou intervir, mas não conseguiu evitar o segundo ataque dele, que anulou as habilidades do mestre Lu. Gong proclamou a força que agora sua família poderia conquistar o mundo marcial, e Shang interrompeu o discurso explicando que não importava todo o poder que ele tivesse, porque as pessoas no final não respeitariam. O moleque reconheceu Shang e o chamou de bobo por ter ido até ali sozinho, para poder cobrar dele devidamente. Shang explicou que não tinha feito nada, então o cara replicou que por causa dele, seu filho Feng Ling não estava mais vivo, e ainda não tinha alcançado o auge de seu poder, então era culpa de Shang por ter tirado isso dele. O protagonista explicou que foi Ling quem procurou primeiro, mas mesmo assim aceitaria acertar as contas, desde que ele cumprisse a palavra de seu filho Feng Shang de perdoar tudo o que acusavam. O mestre Lu tentou pedir para Jing que eles parassem, mas ela disse ao velho que não se preocupasse com o protagonista, pois ele realmente iria resolver esse assunto.